Porque de todas as especialidades, é a especialidade que o clínico geral mais mete o bedelho, mais dá pitaco. Eu fazia isso, né? quando ele é clínico geral. Porque antes de chegar em você, eu tenho certeza que você não tem um paciente de atendimento primário. Tá errado? Não, né? Não. Então, assim, chegou para ela, você já deu aí... pó de café. Já passou pó de café. Ivomec, já... Medicortei pra caramba. Você falei, então, quando chega um filtro grande já, né? Exato. Mas assim, o sujeito já medicou bastante. É muito difícil, Delon. Parabéns, muito difícil. É bem difícil, né? É uma área, assim, que já tem alguns anos que eu tenho especialização, até antes da reabilitação mesmo, eu já trabalho com dermato. E assim, geralmente chega pra gente depois que o clínico já passou não por um clínico, passou por vários clínicos, já tem anos que está em tratamentos errôneos e etc. E piorando o quadro, né? E mascarando ainda, pra você fazer o diagnóstico. Exatamente. Aí quando chega pra gente já tá aquela bomba, né? Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Já lembrando agora no começo, gente, para a gente poder continuar na boa, dá o peteleco no positivo. É muito importante para a gente esse peteleco no positivo. Não é inscrito? Se inscreva. Ativa o sininho e coloca todas as notificações, que quando você ativa, ele coloca só algumas notificações. Aí você não recebe todos os nossos podcasts. E hoje a gente está aqui com duas convidadas especiais. Rafaela Dalpiero, tudo bom? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Legal. E Fabiane Abi Rached, tudo jóia? Tudo bem vocês? Muito obrigada pelo convite. E o Cláudio Pedro também aqui comigo hoje. Tudo jóia, Cláudio? Tudo jóia, obrigado pelo convite também. E hoje é uma mesa... Obrigada. E hoje é uma mesa só de veterinários, né? Só 2 veterinárias e 2 veterinários aqui. E eu queria falar para vocês sobre a Editora Vilese. A Editora Vilese, ela tem diversos livros de autoajuda, livros de ficção. A Fabi pode falar do meu livro de ficção? Claro, né? é maravilhoso. Eu li todos. E tem livros de... tem um livro científico do Ibra, mas aqui a gente tem uma má notícia para vocês, que eu já dei essa má notícia. Tá esgotado, tá? Logo a gente vai fazer a segunda edição, né, Cláudio? Com certeza. Mas tá esgotado agora. Quem comprou. Fazer o quê? A gente avisou, né? A gente falava para comprar. Então, a primeira edição já foi. E onde que você encontra a Editora Vilese? Você encontra a Editora Vilese na Amazon, amazon.com.br e na loja do Ibra, www.ibravet.com.br/loja do Ibra. Mas a gente está aqui para bater papo. Como é que funciona o podcast? Às vezes o pessoal confunde achando que é entrevista. Não é entrevista, é um bate-papo. As duas convidadas chegaram aqui. A gente não conversou nada antes do que a gente ia falar, é tudo improvisado. É um bate-papo mesmo. Não é, Fabi? E vamos começar pela Fabi, né? A Fabi coordena Você coordena quantos cursos aqui no Ibra? Eu nem sei mais. Eu coordeno as pós de reabilitação, pós de físio, extensivo. E agora o de dermato com a Rafa e o nutrição com o Luiz. Você dorme quando? Não. Da 1 às 5. Da 1 às 5? Tá bom, poxa. Você dorme bom, 4 horas por dia? Viu? Que inveja. Tô dormindo mais que você. Tá, com certeza mais tá. que você. Mas é gostoso, eu gosto. Adoro. Bacana. E a Rafa? Então, eu, na verdade, vou começar agora na coordenação, né, com a Fabina Dermato, mas eu tô dando aula para vocês em diversos cursos aqui também, né, em pós-graduação. Né? Acho que desde 2020, acredito que é desde 2020, com várias aulas de pós-graduação e cursos também intensivos aí, que a gente tem alguns também. Você começou como aluna nossa, Eu comecei como aluna em 2016. 2016. Que curso que você fez? Eu fiz reabilitação. Né? Legal. E aí eu fui ficando, eu tava pensando, hoje vai fazer 8 anos que eu tô aqui. 8 anos. Já tem um tempinho, né? Foi a tua primeira pós? No Ibra foi, né? Aí depois eu fiz a dietoterapia nutracêutica também, mas eu já tinha outras pós-graduações. Antes da REAP? Da REAP, sim. Você tinha outra já? Tinha.
Qual a tua formação, então? Eu sou médica veterinária, né? E aí hoje eu tenho pós-graduação em clínica e cirurgia de pequenos. Ah, você tem clínica de cirurgia Olha, também? eu não sabia. Bacana. Tenho dermatologia, dietoterapia e nutracêutico, reabilitação, né? São as que eu... E eu trabalho com equinos também, eu fiz a reprodução de equinos. Tá. Caramba. Tem algumas especializações. Você gosta de estudar. Eu gosto de estudar, sim. Tá. Né? Eu falo que agora o que deu uma mexida ali nos meus estudos foi a minha neném, né? Que tá com 1 aninho. Então deu uma bagunçada aí na minha rotina, mas tô voltando. É, só piora, tá? É verdade. Muito obrigada. É brincadeira, meu filho tá lá fora escutando. É brincadeira não, tá? Ele Não, não o primeiro volta ano é mais. mais complicado mesmo, né, Cláudio? Verdade. O primeiro ano a gente... É porque a dependência é muito grande. Muito né? Exato. É. Mas eu dei muita aula pra vocês com ela no colo, Deu mesmo. amamentando, sabe? Ah, Foram tem que se algumas. virar, né? Tem que se virar. Você Tem jeito. tem uma clínica, trabalha volante? Eu trabalho volante desde 2010, né? Me formei em 2009 e eu trabalho como volante desde 2010. Eu trabalho só com atendimento domiciliar desde sempre. Tá. E de todas as tuas especialidades ou... Eu Então, trabalho vai- com basicamente todas, né? Na verdade, assim, eu fui vendo que as especialidades iam se completando, né? Então, assim, a parte de reabilitação eu vi que eu precisava o quê? Além da físio, da CUP, trabalhar com a nutrição, que eu achei importante. Eu já gostava muito de dermatologia, né? Então, eu já trabalhava com dermatologia, a nutrição se completou. Então, eu fui completando o meu trabalho para fazer o quê? Para eu conseguir realmente ter uma resposta do meu paciente de forma completa, não tipo atender ele, tirar ele de uma crise e não conseguir ter a resposta definitiva dele. Então, conseguir trabalhar a vida inteira, né? Mudar realmente o estilo de vida desse paciente. Que bacana. Mas te chamam para qual função? Qual... Me Pra chamam. quê? Então, na verdade, assim, me chamam, eu separo realmente especialidades e aí a pessoa me chama de acordo com a especialidade. Tá. Né? Você tem um Instagram? Tem o Um Instagram. Instagram que te divulga como dermato, como Nutri. Com Nutri, e como fisioterapia e acupuntura. Tá. E você vai nas clínicas ou é nas casas? Eu trabalho nas clínicas também, eu tenho parceria com algumas clínicas, mas a maior parte das vezes é nas casas mesmo. Tá. É nas casas. E você acha vantajoso atendimento domiciliar e não ter a própria clínica? Eu acho. Na verdade, eu sempre gostei de ter o meu horário, ter a minha liberdade para fazer todas as coisas que eu gostaria, né? Então, quando eu fiquei mais ou menos 6 meses dentro de um consultório, que foi logo quando eu me formei, eu abri um consultório. Aquilo me tirava a minha paz e me deixava, tipo, literalmente depressiva. Por quê? Porque eu ficava lá dentro esperando o meu paciente, o meu tutor vir com o animal, né? E hoje eu trabalho com o quê? Com a hora marcada, né? E eu consigo fazer minha rotina. Então, eu consigo ter atendimento para todos os dias, o número de animais que eu quero, né? Consigo estudar, consigo trabalhar, consigo fazer a rotina, porque eu tenho essa liberdade de movimentação, sabe? Eu faço a mesma coisa. Eu tive clínica, né? E eu não consigo ficar preso na clínica. Né? Eu não consigo ficar lá dentro. A Fabi também teve clínica. Sou igual a Ih, vocês. tá todo mundo aqui. Não Só o Cláudio gosto de ficar que preso. manteve, né? É. Porque eu não consigo ficar preso. Exato. E eu gosto de ir na casa do cliente, gosto de bater papo, gosto de tomar café lá na casa dele, às vezes almoçar. Já almocei também. Então. Não, e fora que assim, a gente consegue ver o ambiente que o animal está, né? Então, Isso é muitas importante. vezes a questão ambiental muda tudo. Na reabilitação, por exemplo, a gente vê o piso, o local que o animal está, como é que esse animal fica, se ele pula na cama, se ele não pula. O que na clínica o tutor não vai falar pra gente, Não fala né? tudo. Ele não Mesmo, explica. às vezes ele nem percebe. Por exemplo, você está falando de um dashhound, por exemplo, e ele tem uma escada em casa, ele nem vai lembrar de falar para você que tem escada. Se você não lembrar de perguntar, e ele não pode ficar subindo e descendo escada, essa raça. Então, Fabi, falando com você, você também teve clínica, que eu lembro, eu fui até na sua clínica, né? Você Fui foi. levar um celular que você comprou de mim. É verdade. Tá aqui até hoje. Tá aí? Tá. E depois você faz hoje volante também. Eu já fazia antes volante, só atendi em domicílio ou clínicas parceiras que me chamavam também. Tua formação é reabilitação. Fiz a veterinária, faculdade veterinária, porque você me incentivou lá atrás, bem atrás. Aí eu fiz a reabilitação aqui no Ibra e fui trabalhar em domicílio com reabilitação.
Aí em 2022 eu abri minha clínica, mas não dá, igual a Rafa. Eu não aguento ficar presa. Esse negócio de ter compromisso, ter que chegar lá na hora e ficar, eu não aguentava. Fica esperando o cliente, né? E aí você toma muito bolo também, né? É, bastante. Bolo. E aí eu fiquei 1 ano e alguns meses, 6 meses. Aí eu acabei passando ponto. E agora eu só trabalho em domicílio. E em clínicas que me chamam. Entendi. Deixa eu pegar um gancho que você falou aí, que o Cláudio te incentivou, você não era veterinário e ele que te incentivou? Foi. A gente já viu essa história. verdade. No podcast que eu fui entrevistado, eu estava contando que um veterinário me incentivou e eu incentivei uma veterinária. Então você também tem uma culpa aí. Ela tinha uns 12 anos. Não, tô brincando. Tô com 15 hoje. Ah, tá com 15. Você fez rápido a faculdade e após, Sim, né? foi bem rápido. Eu sou prodígio. Você começou com 12 antes de mim, que eu comecei com 13. Começou bem. Mas você tinha alguma formação universitária já antes da Eu tinha VET? feito faculdade de educação física, mas você é educadora? mas eu não terminei. Tá. Não terminei a faculdade. Mas na minha família tem o meu primo que é veterinário, e eu achava lindo, porque ele tem um coração enorme também. Doutor André, beijo, priminho. Ele tem um coração enorme também. Então eu sempre achei lindo isso. E aí você começou a atender meus cachorros lá atrás. Verdade. E aí eu falei pra você que eu ia fazer... Você não lembra, claro, faz tempo. Que eu ia fazer curso de auxiliar de veterinária. Aí o Cláudio falou, não, faz a faculdade de veterinária, faz na AI, ainda você falou o nome da faculdade, na EMB, e vem trabalhar comigo depois. Eu falei, tá bom. Você e não aí... tava com a cabeça. Foi tão bom. Aí eu entrei na faculdade, 1 ano depois eu fiz estágio na sua clínica, quase a gente derrubou ela um pouquinho, né? Você teve que fazer quase... seguro contra terremotos, lembra? Sim. Foi muito legal. E aí, 1 ano depois, você me chamou pra entrar no Ibra. Tá, no comercial do Ibra. No comercial do Ibra. Tá. É mesmo, eu lembro da reunião, a gente estava na sala 2. Lá em cima, eu lembro. Eu lembro da reunião. Faz tempo, faz quase 2 meses. Mas foi... Eu fico muito orgulhoso, assim, porque eu sempre tive uma capacidade incrível de trazer talentos. É verdade. A gente trouxe, eu bato, assim, eu bato o olho, eu tenho uma capacidade de saber quando a pessoa tá no ramo, sabe? Quando a pessoa tem um feeling para aquilo. Isso e acho legal. muito interessante, sabe? Por exemplo, eu olhar para você e falar, puxa, a Rafa poderia ser uma excelente arquiteta. Se você for arquiteta, você vai ser uma baita arquiteta, sabe? Então, assim, eu acho que tem muito isso de olhar para a pessoa e ligar o perfil da pessoa na profissão, sabe? Eu acho que tem muito disso. Isso é uma coisa meio... não está escrito, né? Sim. Mas quando isso acontece, sabe? Tipo assim, olha para você, pô, esse cara daria um baita de um ortopedista. Se por acaso ele for engenheiro, esquece, não vai ser um bom engenheiro. Mas se ele for um ortopedista, sabe? Eu tenho muito disso. E engraçado, a gente bater o olho, entender que para que a pessoa tem afim, né? E é legal que o Ibra faz muito isso. Vocês estão vendo, ó, você está aqui, a Rafa, a Thaís, a Roberta, tudo que foram nossas alunas que a gente ficou de olho. Opa, essa daqui parece que vai bem. Essa não é? E é uma coisa que a gente tem esse carinho até pelo Ibra, porque a gente meio que foi crescendo aqui, né? Eu já trabalhava como veterinária, já estava há muitos anos já trabalhando na área, mas eu entrei aqui e eu me senti acolhida de uma forma que... Na Fabi, você trabalhava aqui ainda, né? Eu vinha pra cá sexta, ficava sexta, sábado, domingo. E, tipo, eu não trabalhava, eu tirava dias mesmo pra vir pra cá, pra acompanhar. Porque eu não sou de São Paulo, né, da capital, sou do interior. Então, eu vinha antes pra vir, pra fazer estágio, pra acompanhar aqui, né? E ajudar aqui também. E eu fui ficando, eu fiquei tão feliz realmente na época que eu recebi o convite, né, pra dar aula. Eu já dou aula desde que eu me formei mesmo, né? Deu aula na graduação, dei aula muito em auxiliar de veterinária. Mas quando veio realmente o convite para dar aula no Ibra, eu fiquei muito feliz, realmente. Falei, nossa, tipo, o local que realmente me incentivou, que eu aprendi praticamente tudo que eu sei realmente de fisioterapia e reabilitação foi aqui. Então, eu fiquei muito feliz, realmente. Eu acho muito legal isso que vocês fazem, parceria, realmente, né? Essa parceria. A gente faz. A gente dá bastante valor para quem é da casa mesmo, né? E me diz uma coisa que eu tô curioso. Você falou que estava dando aula antes, né? Aí você foi convidada, você passou a dar aula. Você começou a dar aula no Ibra antes do online? Antes
da pandemia? Não, eu comecei na pandemia. Ah, já começou? Comecei na pandemia. Mas antes você já dava aula presencial Dava. em outros locais? Eu comecei dando aula no curso de técnico e auxiliar de veterinária, né? Assim que eu me formei, foi a primeira local que eu comecei a dar aula. E aí eu fui dando cursos de aperfeiçoamento, né? Convidada para palestras em graduações e etc. Aí quando veio a pandemia no online, aí eu comecei aqui no Ibra. E para você, como que foi essa transição? Que a gente está acostumado a dar aula em pé, ficar lá falando, vendo o aluno, e aí de repente você está vendo uma webcam. Sim. E aí, como é que foi essa transição para você? Essa transição, assim, na verdade eu acho que para todo professor, principalmente que já estava acostumado a dar aula, né, no presencial, a gente ainda sente aquele baque de não ter uma troca tão grande com o aluno como no presencial, né? De você estar ali conversando, perguntando, vendo o olhinho daquele aluno, prestando atenção e tudo mais. Porém, assim, em questão de expor a matéria, de passar a matéria, passar o aprendizado, eu acho que o online ele é até mais eficaz muitas vezes do que o presencial. Porque a gente consegue, num tempo menor, abordar uma quantidade maior de matéria e tudo mais de uma forma bem específica, bem detalhada, que às vezes no presencial a gente não consegue tão bem, porque tem essa troca com o aluno e às vezes a gente começa a conversar de outra coisa e volta. Aí viaja, né? E aí dá aquela viajada. Dá uma viajada. E o Cláudio sentiu a mesma coisa que eu, então, né? Mas essa percepção que você tem, na verdade, não vai ser a mesma percepção dos alunos. Sim. Tá? Porque você Exato. tem um aluno que ele é mais visual, outro é mais auditivo, outro é mais sinestésico. Você fala isso numa aula tua. Então, assim, a gente tem uma diversidade de alunos, né, quando você está se apresentando, nesses 3 tipos. Exato. Né? No online, isso fica bem limitado. Né? Com certeza, né? A gente vê que realmente pro aluno a gente tem alunos que têm Tem uma aluno que é facilidade muito sinestésico. muito Tem aluno bem. que é muito... Não é assim? Tem aluno que ele quer ver o teu gesto. E na hora que ele vai lembrar da aula, ele vai lembrar o teu gesto. Exato. Né? Se Então, você estava rindo, se não estava rindo. A gente, se tava em enquanto pé, se professor, não tava, a gente procura se desenvolver, né, nos 3 tipos de aluno. Exato. Né, e assim, no online, você tem razão. A coisa é mais assertiva, né? Mas você não tem dúvida que o leque que você atinge, ele é um pouco menor. Ele é um pouco menor. Né? E uma coisa que a gente teve dificuldade no começo, que assim, eu pegava 70 slides, eu dava 4 horas de aula. Aí a Fabi viu logo no começo, 70 slides era 2 horas e meia no online, né? Dependendo do Passou pra professor, quando é 120. rápido, tipo, porque eu geralmente sou rápida E quando em não tem quantidade. perguntas também. Porque às vezes não tem as perguntas, eu tenho que dar, tipo, 400 slides, assim, tranquilamente. Não, e tem assim, tem turmas que a gente pega que não tem pergunta, né? A Fabi vê muito isso. Tem 0. Até fico falando, gente, vocês não vão perguntar? Ninguém tem dúvida? Não, é 0 de pergunta. E tem turma, teve uma turma que eu tive que falar, gente, para um pouquinho de perguntar que eu tenho que dar matéria. Não teve uma. Acho que foi Reab 17. Não, 17 não. 16. Que eu falei, gente, para de perguntar um pouquinho, pergunta mais pra frente. E a turma é muito grande, então elas têm muitas perguntas. Não é muita pergunta, então a gente sente bastante isso, né? É uma questão de adaptação, né? Tanto do aluno como do professor mesmo, né? A gente tem que tentar sentir pelas turmas também como que a gente tem que reagir. Tem turmas que a gente pode ir direto naquela forma que eles estão indo, estão acompanhando bem. Tem turma que você tem que abrir a câmera, demonstrar, fazer alguma coisa para chamar mais atenção também. Depende. Uma coisa que eu sinto muita falta é que eu estudei muita linguagem corporal. Porque, não sei por quê, porque veterinário é tudo meio doido, né? Aí eu não tinha o que fazer, eu ficava caminhando, ficava escutando o livro de linguagem corporal, aí parava durante a caminhada para ver a foto que eles estavam falando e tal. E aí eu fui treinando bastante isso. Então, por exemplo, eu estou dando aula ao vivo, eu sei se o aluno está a fim de sair da sala, se não está, se está naquele momento de eu fazer uma piada, se não está. E no online não dá. Não dá, você não está vendo, você está vendo o webcam. Né? Aí isso eu sinto muita falta. Isso quando está ligada a webcam dos alunos, né? Porque muitas vezes está desligada. Não liga, é muito difícil. Pois é. Muito difícil. Então, e na coordenação, você sentiu um baque, alguma diferença? Melhorou, piorou para você? Eu acho que melhorou no meu como coordenadora, porque eu não precisei estar presencial.
aqui. Então, e resolvendo muitos problemas que às vezes na tela, no fio que não vai, o controle não funciona, deu ruim no slide. Online não. Online a gente está em casa, então eu só fico ali de olho em todas as salas que eu tenho, né? 2 notes, 2 celulares. Tem quantas salas ao mesmo tempo? Já tive 5. Credo. 3 celulares e 2 notes. Mas dá menos problema, né? Bem menos. Bem Nossa, menos. é maravilhoso. Às vezes... Não, e o professor também ajuda se der problema, né? E se cai a aula, vamos supor, se eu caio, a sala não derruba. Porque o professor tá lá dando aula como co-host. E se o professor cai, eu tô ali. Então, eu pego, gente, o professor já vai voltar. Então, é muito fácil. É melhor, né? Eu prefiro até... Agora tem uma coisa que não tem preço da aula online. Pijama e chinelo. É verdade. Você coloca uma camiseta boa e aí coloca aquela calcinha não, né? Calça de pijama e o chinelão. Eu acho que eu sou o único que fico de sapato. Você é doido, eu não consigo. Eu também não. Imagina. Eu começo com chinelo. Eu termino com o chinelo jogado lá do lado. Eu fico de tênis. Tanto que quando eu vou levantar, a Fabi vê. Toda vez que eu vou levantar, eu falo, gente, eu vou até lá, eu vou fechar a câmera e já volto. Eu fecho a câmera, né? Mas eu fico engraçado, né? Eu já fecho a câmera quando eu falo pro professor, posso abrir a sala? Aí ele pode. Aí eu já fecho a câmera, porque eu já não tô, né? Eu tô às vezes com uma regatinha, meu pijaminha, que ninguém sabe que eu tô. Aí eu fecho e abro a sala pra ninguém ver. Às vezes meu cabelo tá preso, toalha na cabeça, não, brincadeira. Mas com o professor a gente tem mais nisso, né? Até com a Rafa, a gente conversa. Aí eu fecho pra depois abrir. A Thais que contou uma história engraçada, que ela foi mostrar um ponto na perna, acho. Aí na hora que ela levantou a perna, tava com uma meiona de Hello Kitty, alguma coisa assim. Mas o que é interessante também é que os professores, a gente vê que aqueles professores que trabalham mais com a parte do online, a gente foi, como é que eu posso dizer? A gente foi evoluindo, né? Então, a gente não tem só um notebook agora. A gente já tem um webcam de qualidade, a gente já tem um microfone, a gente já tem uma cadeira, a gente já fez realmente um estúdio em casa para poder trazer... Iluminação indireta. Exatamente. Para trazer uma melhoria realmente para esse aluno, não simplesmente ver a gente naquele quadradinho, né? Igual antigamente eram, né? Então, a gente vê que realmente a gente está fazendo um trabalho de estúdio mesmo e de gravação e tudo mais para trazer as aulas, né? Eu tive que comprar um monitor maior, né? Aí eu comprei um de 27. Nossa, vou comprar um monitor de 27, muito legal. A webcam fica aqui. Aí eu ficava assim, com dor no pescoço, né? Agora eu comprei um de 24. Aí já baixou. Mas eu coloco um apoio, uma caixa de sapato, 2 livros, para ele ficar um pouco mais alto para mim. Mas o teu, né? Mas o meu tava muito alto. Muita dor na cervical. Muita dor na cervical. Eu lembro que você reclamava da dor. Não, e assim, uma coisa que eu noto. Por exemplo, eu tenho só 8 hérnias de disco, tá? Só 8. Pouco. E eu dando aula presencial, não sinto dor nenhuma. Porque eu estou em pé, estou me mexendo. Agora, na cadeira, eu sinto dor porque eu fico assim. Aqui está o monitor e eu fico fazendo assim o tempo todo. Isso. E aí termina, estou com dor no pescoço, dor na lombar. Estou bem na idade do condor, né? Então... eu acho que na presencial, a gente andando... Né? Porque é artrose, né? A artrose é cinético, né? A artrose, quanto mais você fica parado, é pior, né? Você andando um pouco, melhora, né? Então, eu sofria menos dando aula de pé, presencial. É engraçado isso, né? Engraçado. É mais cansativo ficar sentado, né? Se bem que aliviou um pouco essa carga horária, né, Sidney? Ficou bem melhor pra gente e pros alunos. 3 horas. Sim, eu acho ficou bem melhor para todo mundo. Porque fica pesado, né? Eu acho que chega um certo tempo de aula, o aluno não absorve mais. Não. Isso. Né? Então não adianta a gente ficar lá, mesmo a gente querendo ir, ele vai... Porque aquela história, se é presencial, você descontrai. Então, se fosse presencial, 4 horas, ok. Né? Sim. Ok, que você quebra o ritmo e tal. Agora, online... Eu acho que 3 horas é perfeito. Eu também concordo. Perfeito. Eu lembro, assim, quando eu estava 4 horas, era das 7 às 11. Das 10 em diante, não tinha mais pergunta, não tinha mais nada. Não, o aluno já estava em Nárnia. A gente também. A gente dando aula já estava em Nárnia. Sim. E agora não, agora vai num ritmo bem legal. Eu tenho feito o primeiro, eu dou uma paradinha de uns 10 minutos aí, né? Mas a primeira perna, né? Eu faço mais comprida que a segunda ainda, né? Então, é das 7 às 10, ao invés de dar uma paradinha às 7h30, eu escorrego um pouquinho para depois, aí
10 para as 8, aí fica só uma horinha depois. Sim. É muito Eles rápido, digerem, passa rápido. Passa rápido, eles né? digerem muito bem. Sim. Eu acho que fica bem aceitável, assim, O né? aluno gostou mais também. Né? Menos cansativo. E agora a gente consegue dar matéria mais assertiva Sim. mesmo, né? É. Consegue dar o que tem que dar mesmo, Exato. precisa passar pro aluno. É ruim assim, quando você falou, se uma pessoa pega uma turminha que pergunta muito, né? Aí passa do tempo, fazer o quê? A passa- gente tá lá para isso, né? A gente Essa- tá lá para Essa ensinar. semana teve, o professor tava 10h20, ele falou, é até 10h30, eu falei, não, 10 horas. E ele ali, eu falei, então, aí eu tive que terminar rápido, porque os alunos já estavam... Porque a aula, na verdade, Fabi, a gente esquece, mas Sim. uma hora aula é de 50 minutos. Sim. Então, nem todo mundo sabe disso, mas uma hora aula é 50 minutos. Então, supostamente, é para dar 50 e parar, 50 e parar, né? É como era na escola. Como era na verdade, escola, né? era assim. Você fez a faculdade. É que muitas vezes na faculdade se junta 2 horas Sim. aula, né? Aí tem um intervalo. Mas uma hora aula seria isso, 50. Então a gente também não pode abusar muito da boa intenção do aluno de ficar plugado ali. Tem né? vários estudos que mostram que mais de 1h30 de aula seguido, o aluno não absorve mais. A Não, partir ele de dá 1h30 uma ele não absorve desligadinha. nada. Ele desliga. Então, assim, mesmo quando eram 4 horas, eu procurava dar um intervalo maior, fazer Sim. 1h30, 1h30, e dar um intervalo maior. Porque senão o aluno não absorve, a gente tem que saber. E assim, a gente tem que se colocar no lugar do aluno. Todo mundo aqui já foi aluno. Bom, eu ficava em Nárnia nas aulas mesmo. Eu estudava em casa. Eu gostava de... Eu sempre fui sozinho, assim. Gostei de estudar sozinho. Na aula não pegava muito. Ao contrário, por exemplo, outro dia eu vi um documentário do Ayrton Senna e ele estava falando que... quando ele estava vivo, né? Estava falando que ele prestava muita atenção na aula para depois não precisar estudar para poder ficar lá no kart dele treinando. E eu não consigo fazer isso. Nem eu. Eu fico viajando na aula. Aí depois eu tenho que pegar e ler os trabalhos que o Sim. professor falou, ler tudo isso. Tanto que eu aprendo mais lendo um livro do que vendo uma aula. Sim. Né? Depende de cada um, né? Então, Depende de cada um. e curioso que você se encaixa muito bem na área da coordenação, mas aula teórica você não gosta de dar, né? Ainda não. Eu já estou dando de casos clínicos, que é mais fácil, mas eu ainda prefiro... Ainda não. Tá. Mas Mas você eu acho- seria uma ótima... A gente sabe que você seria uma ótima professora. Ah, muito obrigada. Não, é verdade, não é, Cláudio? Mas acho que... E tem- você é divertida. mas eu acho Presencial que ia ser uma desgraça. Sim. Que você não ia parar de fazer brincadeira. A online já é um pouco assim. Então. Quando eu falo dos casos, já é... Mas quem sabe futuramente? Quem sabe? Vale a pena. É É. legal. E hoje você faz uma pós de dermato. Na verdade, eu já fiz a pós de Fez a dermato, já pós. terminei, Faz- né? Você coordena a pós de dermato. Hoje é a coordenação da pós de dermato, Tá. né? E a dermato também eu consegui levar ela para o domicílio, né? Então, eu carrego meu microscópio. Você leva um Sim, microscópio? levo. Olha, é pesado o microscópio. Um bom. Eu pesado. tenho um que consigo levar que ele é portátil, né? Uhum. E super funciona Dá pra bem ver o para isso. Demox nele. Dá pra ver o Demox, dá pra Isso que é ver importante. A malacésia. as Malacésia. malacésias, os copos e etc. Qual região de São Paulo que você costuma trabalhar? Eu trabalho no Vale do Paraíba. Você é de São Paulo mesmo? Eu sou do Espírito Santo. Eu vi que você puxa um pouquinho o Eu sou S, capixaba. Você é capixaba. Formei lá. Depois Formei lá. Tá certo. Formei lá e depois eu vim pra cá. Você é de Espírito Sou de Santo. Vitória, Espírito Santo. Na faculdade de Vitória mesmo. Você- Isso, eu formei na UVV, que é a Universidade de Vila Velha. Vila Velha, bacana. Aí depois que eu me formei, eu vim pro interior E de você São Paulo. faz atendimento da dermato volante. então. Volante também, exatamente. Bacana. Né? E você se divulga também no Instagram. Também no Instagram, no Facebook, né? E já tem uma demanda disso daí. Já tem uma demanda. Sabe uma coisa que eu notei? Pra gente, o Facebook é melhor do que o Instagram. Porque, assim, quem tá no Instagram é o novinho, né? O novinho não te chama. Quem vai chamar? É gente da minha idade, da nossa idade. Vocês são novinhos. Da minha idade e do Cláudio. Que é o pessoal que já está estabelecido na vida, que tem dinheiro e tal. E o novinho é o filho dele que está olhando o Instagram. Verdade. E ele está olhando o Facebook, né? Então, eu acho que tudo que eu jogo eu jogo tudo no Instagram, só que pro Facebook também, ao mesmo tempo. Vincula, né? Eu vinculo.
Porque é do Facebook que vem cliente. Vem bem mais, é verdade. Vem Pra bem gente. Quando eu faço algumas publicidades das turmas, de Reab, de Horto até, eu jogo no Facebook. Eu tenho jogado pouca também. coisa no Instagram, eu jogo mais em todos os grupos do Facebook. Mas aí vem gente mais, eu ia falar mais velha, indelicado, com mais experiência. Eu acho o dermato muito difícil, muito difícil. Eu acho também, eu vou falar pra vocês porque eu acho que é tudo muito Eu vou te falar parecido. até porque eu acho difícil. Porque de todas as especialidades, é a especialidade que o clínico geral mais mete o bedelho, mais dá pitaco. Eu fazia isso, Né? quando era clínico geral. Porque antes de chegar em você, eu tenho certeza que você não tem um paciente de atendimento primário. Tá errado? Não, né? Não. Então, assim, chegou para ela. Você já deu aí... Pó de café. Já passou pó de café. Ivomec, já... Medicortei. Medicortei pra caramba. Você falei, então, quando chega um filtro grande já, né? Exato. Mas, assim, o sujeito já medicou bastante. É muito difícil, Dero. Parabéns, viu? Porque é muito difícil. É bem difícil, né? É uma área, assim, que já tem alguns anos que eu tenho especialização, até antes da reabilitação mesmo, eu já trabalho com dermato. E assim, geralmente chega pra gente depois que o clínico já passou por, não por um clínico, passou por vários clínicos, já tem anos que está em tratamentos errôneos e etc. E piorando o quadro, Piorando né? E o mascarando ainda, pra você fazer o diagnóstico. Exatamente. Aí quando chega pra gente já tá aquela bomba, né? Então, assim, é mais complicado realmente. E assim, outra coisa que eu falo é que por ser tudo muito parecido, as lesões são muito parecidas, né? É tudo igual. Parecido. É tudo igual? Parecido, é igual. Né? Aí que o bedelho é maior ainda, né, de outro profissional, né? Não que está errado, eu acho que o clínico realmente tem toda a capacidade, muitas vezes, de tratar e etc, né? Porém, assim, tem que ver até onde dá para trabalhar, né? Sim. Até onde você consegue responder e consegue ter esse acesso para o paciente e encaminhar realmente pro especialista. Mas um dos problemas é que normalmente é demorado o tratamento. E o cliente perde a paciência, não é? Perde. Né? Quando a gente está trabalhando principalmente questão de alergias, né? Que a gente precisa fazer eliminações e etc. É bem complicado que às vezes ele, no meio do tratamento, ele acaba desistindo porque ele não viu a resposta. Mas é porque a gente não chegou ainda, né? Na causa e etc. E aí tá a questão de eu ter realmente ido para nutrição. Porque, por exemplo, as dietas de eliminação, além dele já ter passado pelo clínico, vir pro dermato e ter que ir pro nutricionista, o tutor falava, peraí, não tem condição de eu fazer tudo isso com o animal para tentar fazer uma dieta de exclusão, vamos dizer assim. E tem coisa nova no mercado? Ah, sim, sempre tem coisa nova no mercado. Exames. Por exemplo, quando eu estava mais à frente da clínica, da parte clínica, o CEPAV mesmo, ele tinha um teste de alergia. Na época era revolucionário, tá? Estão falando 30 anos atrás. O que nós temos de novo na dermatologia em termos de teste? Ai, não vou falar, não tem muito teste novo, não. O que está saindo mais no mercado são medicações mais modernas, tá? A questão de diagnóstico, tudo continua na raça ali mesmo. Exatamente, na raça. Continua na raça mesmo. A gente falava que era teste de campo, né? A gente tem o prick teste, a gente tem... Prick teste? Que é aquele que a gente... Na verdade, a gente teoricamente vai colocando a gente na pele. Eu fiz isso. Né? Eu encontrei esse meu prick teste. Eu fui na casa da minha mãe faleceu, né? E aí eu tava lá mexendo nas coisas, eu encontrei o meu teste 54 em cada braço quando eu era pequeno, que eu tinha bronquite. E aí fizeram, eu lembro de eu tomando porque é uma injeçãozinha, né? Mas para criança, uma agulha desse tamanho, o médico tá te torturando. Imagina 54 em cada braço. E eu encontrei lá o teste. Mas era esse que tinha no CEPAV. Esse já é um teste novo, mas antigo, né? Então, continuam mesmo. Os testes, a base realmente é a mesma. São nacionais? Não, a maioria é importante. Mas é aquele teste pelo sangue? Porque tem eu fiz também, outro a gente dia vê que foi esse daí. Ele vem, na verdade, dizendo as porcentagens que a gente tem das alergias, né? Então, assim, eles ajudam muito. Só que eu sempre falo que o resultado desses exames, ele dá positivo para muita coisa. Tá. Aí, o que eu vou passar para esse paciente? Olha, Tira tudo, dá só água sem cloro. Entendeu? Mas você recomenda esse teste?
como dermatologista? Eu geralmente indico a gente fazer inicialmente eliminações de causa mesmo. De campo. De campo. De campo. E aí Exatamente. que é bacana da tua parte de Nutri, você colocar... Eu já consigo fazer, por exemplo, a hipersensibilidade alimentar e trabalhar com alimentação natural, que a gente tem muito caso de animal que tem hipersensibilidade alimentar. São muitos casos. E Acho que a assim, maioria, né? Sim. E muitos com reações. Assim como a gente, né? O pessoal pode não gostar disso que eu Sim, falo, é verdade. mas assim, muitos com reações com ração mesmo E também. você pretende levar isso hipoalergênica. para outro curso de dermato? Vamos levar isso para o curso Isso de é um dermato. diferencial do teu curso, Isso é bacana. né? Isso é um diferencial. Né? Sim. A gente já tem, né, essa parte de nutrição na dermatologia no curso de nutrição, né? Até a última aula foi comigo. E eu vou levar isso para o curso de dermato, sim. Né? Então a gente tinha dermato no curso de Nutri. Agora a gente vai ter Nutri no No curso de dermato, dermato. Isso é muito bom. Boa Isso é sacada, muito bom. uma boa sacada. Se a gente considerar que grande parte dessas alergias tem um componente alimentar, né? Exato. Pois é. É fantástico. Eu Exato. tive um cachorro, eu estava na faculdade. Ele era um pointer e ele estava com muita alergia. E passou por alguns colegas, tudo, e a gente não conseguia descobrir. Eu, como estudante, nem tentava, né? E aí um dos colegas pediu aquele teste, olha, você vai dar só carne de carneiro com arroz. Aham. E depois você vai introduzindo, porque ele comia, não era ração, ele comia comida mesmo, Sim. né? Você vai introduzindo. Quando chegou na cenoura, explodiu a alergia de novo. Era a cenoura. Eu falava, como é que alguém é alérgico à cenoura? Exatamente. Olha, eu vou falar que a minha filha é alérgica à berinjela. Berinjela? Ou ela não gosta e tá falando pra você Não, que é alérgica. ficou bem pipocada quando É, comeu. tadinha. Berinjela, tadinho, eu adoro berinjela. Puxa, mas ela tem 1 ano, você já dá berinjela pra ela? Ah, a gente eu dei tudo na introdução, né? Ela tá fazendo o teste. Tô entendeu? fazendo já o teste dela. E isso não muda, Rafa. Você é alérgico à berinjela, você vai ser alérgico pro resto da sua Sempre. vida? Então, a gente tem que testar novamente, vamos supor, no caso dela, né? Eu vou testar novamente pra ver se realmente não foi uma reação, Algum é tempero? alguma coisa ali no local, ou se é realmente a reação à berinjela, e aí vai ser pra sempre, entendeu? Então, quem é alérgico, é alérgico. É alérgico, né? A Você gente é tem- alérgico a leite, Você é alérgico. você é alérgico a leite pra sempre. Exato. Isso não muda no decorrer da vida. Geralmente só muda pra você se tornar alérgico, você não Piora, se né? distorna. Só piora, Como se né? você saturasse. Por exemplo, você nasce, chega uma certa hora, o organismo fala, tô Não, fora, dá. não E quero aí mais você pode se lactose. tornar alérgico no Mas decorrer teve da um vida. teste. Então, às vezes a pessoa fala, olha, mas o meu cachorro sempre comeu isso. E Entendi. agora começou a reação. Pô, Mas ele pode se Tem tornar. certeza, doutora? Não, comeu isso a vida toda. Exato. Agora você vai falar que é assim que funciona? Exatamente. Mas eu tô Entendi. lembrando de um... Vai meio contra isso. A minha esposa lá estava alérgica a algum componente do vinho. E a médica fez um planejamento que demorou acho que 6 meses a 1 ano, dela ir tomando um pouquinho por vez e aumentando a dose. Desensibilizando, né? Desensibilizando, e desensibilizou. É, porque às vezes talvez era uma reação irritativa. Às vezes não era uma reação alérgica Aí mesmo. complicou, É. né, Cláudia? Porque, por Explica exemplo, pra gente. por exemplo, o que acontece? A gente tem muitos animais que têm Espera só um pouquinho. Pô, a irritação. pessoa podia fazer isso daí pra comer cenoura, tomar vinho. Eu consigo tomar. Pois é. Cara, Por exemplo, a gente tem muitos... Isso acontece, chega muito do clínico falando que o animal tem alergia, por exemplo, a produtos de limpeza. Uhum. Mas, na verdade, o produto de limpeza, ele não tem a molécula que vai ser absorvida para causar reação de hipersensibilidade. Mas ele é irritativo. Então, a gente tem um animal que ele tem irritação ao produto de Tipo limpeza. sabão em pó. O Exato. branqueador óptico que costuma dar bastante isso, né? Sim. Entendi. E aí, ele tem a irritação, que vai dar purido, vai dar lesãozinha na pele, mas é passageiro, ele não vai continuar com aquele processo por um período grande de tempo, entendeu? quando você atende, então, a consulta ela não se limita à primeira consulta. Normalmente você começa uma investigação com esse paciente ao longo de 1 mês, às vezes leva tempo até. Leva bastante tempo, sim. E aí, geralmente, né, eu peço também para esse tutor ter tudo em mão, tudo que já foi feito de tratamento, se já foi feito algum exame, né, porque muitas vezes ele já passou várias vezes. E eu sempre falo, a gente como médico veterinário, a gente todos temos o mesmo pensamento, porque a gente aprendeu que isso é A mais B, é isso, Tá. né? Então, a maioria dos veterinários vão ter essa mesma, como é que eu posso dizer,
seguindo essa ordem de Conduta. essa mesma conduta clínica. Então, para eu chegar e falar assim, olha, essa conduta clínica toda já foi feita, vamos para uma conduta clínica Então, aí diferenciada. você atendeu ele no dia 1, ele tem direito a um retorno? Assim, é ideal a gente fazer um retorno cerca de 15 a 30 dias, né? E muitas vezes o teu tratamento leva meses. Meses. E aí, o mês que vem, outra consulta. Tá. Aí seria Normal, uma- né? Você sim, está se seriam novas deslocando, né? Senão você vai ficar um ano, né, indo na casa do cliente Não, porque gastando. assim, Sidney, às vezes a gente fala, a consulta vale dentro do mesmo problema, mas o problema dela, É pra- daqui 5 anos, muitas vezes Pois tá. é, mesmo. uma coisa é uma otite, né? Uma otite, tudo bem. Uma, sei lá, um... Não é verdade? É verdade. Automatoma. Aí, ó, o mês que vem eu vou precisar de novo reavaliar, né? Uma Exato. reavaliação, né? Aí a gente marca um retorno, né, no meio do caminho, e aí depois a gente precisa Então de... você não consegue cobrar cada vez que você vai na casa do cliente. Assim como a Fabi cobra. Não, ela cobra. cobra. Não, eu um consigo, retorno, né? eu faço o quê, né? A partir de agora, eu já coloquei um valor de deslocamento, né? Tipo, Ah, o tá. retorno, eu já passo isso pro tutor no momento que ele tá fechando comigo, né? Então, assim, o valor da minha consulta é X. No caso do retorno, a taxa de deslocamento é Y. Y, tá? Se o tutor aceitar, beleza, a gente faz. Por quê? Porque às vezes a gente fica horas na casa do tutor. A gente tem o deslocamento, né? Então, quando você fala, minha consulta, você enche a boca, minha consulta é 400. Não, pera um pouquinho, 400 é a consulta, mas o retorno é 0. Então, na verdade, a consulta 200. sai por 200. 200, E exatamente. se for durante um ano, vai ser R$1. Pois é. Entendeu? Então aí eu acho interessante colocar pelo menos essa taxa realmente do deslocamento no retorno, né? Para realmente, como eu faço o domicílio, tem às vezes locais que a gente anda uma quilometragem maior, né? Pega trânsito e Sim, tudo mais, verdade. então tem um custo. Né? Agora, aproveitando esse gancho, Fabi, eu vou te fazer uma pergunta que todo aluno faz para mim. Como é que você cobra? Por exemplo, você cobra por hora, por tratamento, Distância. distância? Você cobra por distância. Por distância. Aham. Quanto mais perto da minha casa, é um valorzinho. Quanto mais longe, passou de 15 quilômetros, 20, 40 quilômetros é outro valor. Mas você vai longe assim? Vou. Eu Você tô é atendendo corajosa. agora um paciente que eu tava atendendo. Eu atendo já há 7 anos. E ele se mudou pra Praia Grande. E você vai estar lá? Eu vou lá. A cada 15 dias eu vou pra Praia Grande. Já pra aproveita e atender. pega o mar. É meu paciente. Pega o mar. Ela vai Cobrar acostumar. muito, né, Fabi? Hã? Tem que cobrar, tem que compensar muito. Então, mas ó... Porque não é só a distância, é o tempo que você É perde. o tempo, hein? mas eu atendi um paciente em Osasco pro Itaim Bibi, são 10 quilômetros. Eu levei 1h20 minutos. Pra Praia Grande, eu tô ali no pé, já moro ali no pé da Anchieta, da Imigrantes. Eu levei 1h20 para correr 60 quilômetros. Eu gastei menos tempo, o mesmo tempo com menos gasolina, porque estrada limpa, Gasta tapete. menos, realmente. Então eu falei, eu vou. Meu paciente de 7 anos, porque não é só o financeiro também. Tô há 7, 8 anos, ele vai fazer 19 anos, meu paciente. Né? Já tá bem idosinho, já tá com a disfunção cognitiva. Então, falei, não, eu vou continuar atendendo meu paciente. Então eu vou. Eu atendo São Paulo inteiro. Morumbi, Brasilândia, Campo Belo, Itaquera, Guarulhos, Jardim Japão. Eu atendo. Eu vou São Paulo atendo inteiro. só Zona Norte e um dia por semana, que é segunda-feira, eu faço Ibirapuera e faço Oeste. Tá. E Butantã, que aí eu tenho bastante cliente nesses lugares. Mas é um dia só. O resto é tudo Zona Não, Norte. eu tô... E inclusive no meu condomínio. Melhor ainda. Você nem pega o carro, pega a malinha e vai. Só troca o bloco. Só troca Só o troca bloco. o bloco. É uma beleza. Você Não, já foi lá, né? já fui atender. Você já foi sim, atender. Você foi pegar cliente meu. Depois Não, a gente vai era ter que antes de conversar. você mudar pra lá. Antes. Mas eu atendo São Paulo inteiro. São Paulo inteiro e agora Eu não tô indo consigo pra lá. imaginar como que é atender domicílio em São Paulo. Eu gosto, porque é uma liberdade, você faz a sua... Tudo bem, é um Por que você atende trânsito. Então, eu moro Vale no do interior, Paraíba. né? No Vale do Paraíba. Não tem e eu trânsito. consigo... Não tem trânsito. Então, assim, eu atendo hoje 5 cidades. E, assim, eu corro essas 5 cidades todos os dias, E entendeu? rapidinho. E é rápido. É. Então, e assim, ficar 1h20 para chegar de um paciente para o outro... Gente, não... Mas aí você vai para São José e São José... Eu comecei a fazer a logística, né? Agora eu faço logística Sim, também. tem que a fazer, coisa... né? Não dá para Você ir tem que com a fazer careta. tem que fazer itinerário uma bom. coisa. Então, assim, eu atendo de acordo, vou começando perto da minha casa, o vou roteiro, afastando e vou voltando, né? Eu faço o roteiro, então eu consigo atender tranquilamente
mais de uma Faço cidade a mesma coisa no quando mesmo esse dia que eu vou longe, que para mim é super longe, para ela é pertinho, pelo que ela tá falando. Esse dia que eu vou longe, eu tenho que ter um roteiro. Se um cliente quiser entrar, eu falo, só tenho esse horário Exato. que tá no roteiro. Mas você não vem outro dia, não? E Não qual a vou. distância que você Não pode dá, não percorrer compensa. do mais longe, assim? Olha, vamos pensar em quanto que eu percorro num dia Qual normal. cidade que você mora? Eu moro em Pindamonhangaba. Pinda, tá. Isso, né? Então, assim, as cidades... Jacareí e São José eu não chego a atender tanto, É longe, né? Por ser um pouco mais longe e porque já tem bastante... Profissional. Bastante gente trabalhando nas áreas já nessa região. Então, eu atendo Caçapava, Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba. Guaratinga. Guaratinguetá eu vou atender e Lorena eu atendo às vezes uma vez por semana porque eu dou aula numa instituição que fica lá, né? Então, aí, o dia que eu vou pra lá, eu já acabo atendendo. Mas eu fico mais nessas 4 cidades aqui que eu falei. E aí, eu vou fazendo a rota pelas cidades, né? Eu cheguei a atender paciente lá no Sazak. Lá no Sazak, Ele é um baita profissional, Ele é né? ótimo, Ele é um sim. baita profissional. São 3 irmãos? São 3 irmãos, aí agora já tem as filhas também. Baita profissional, né? Onde que Pinda. é? Em Pinda. Pinda. Mas ele tem ele tinha uma estrutura que hoje, se tem em São Paulo, ele tinha 30 anos atrás. Olha isso. Legal. 25 anos atrás ele já tinha estrutura que muito hospital hoje não tem. Ele cirurgia de coluna, eles são baita muito, Tem bastante, muito bons, né? Legal. Fabi, você falou que você fez educação física. Até que ano você fez? Até o 2º, quase 3ª, não terminei ali. E isso te ajudou na fisioterapia veterinária? Ou nem lembra mais? Nem lembro. Nem lembro mais. Nem lembrava. Não, Mas nem tem muita lembrava coisa mais. afim, viu? Tem, Tanto mas que o Adriano Amaral, né, que é um baita profissional, já teve no podcast aqui, Já, né? Ele é fisioterapeuta. Mas toda a essência do trabalho dele é baseado na formação do educador físico dele. Eu lembro de algumas matérias, mas das matérias, mas o tema das matérias, não. Porque eu era bem mais nova quando eu fiz. Então, eu não lembrava mesmo. O que aprendi foi na pós mesmo, que eu relembrei. Você sempre foi de São Paulo? Sempre. Nasceu aqui, se criou aqui? Sim. São Paulo. São Paulo. Sempre São Paulo. Mas você é doida de ir longe. Eu vou, e eu monto os itinerários. Eu faço, igual você falou, eu já passei por Santana, tô em Pinheiros, já tô no Morumbi. E o de Santana me chama, mas você pode vir fazer hoje? Poxa, eu não posso. Porque eu já passei, eu não vou voltar. Não tem como. Mas eu faço itinerário certinho, por bairro. No passado, não. Às vezes, por exemplo, se um cachorro tá ruim, tá fora do meu roteiro, eu dou um jeito de ir. Mas assim, é numa emergência. Paralisou, né? Tava indo no tratamento, voltou a paralisar. Peraí, eu dou um jeito, eu vou. Mas assim, colocar na rotina, de jeito nenhum. Nessa quinta eu atendi normal, fui pro Itaim, fiz a minha agenda toda. E aí meu paciente do Ipiranga, que eu atendi na segunda, por sinal, que eu vou a cada 15, a tutora me chamou e falou, Fabi, você pode vir atender ele hoje? Porque ontem, ele é velhinho, já tem 16 aninhos e tal, ele escorregou no xixi e ficou com as perninhas abertas. Ele não tá andando, você pode vir? Eu falei, não, eu vou. Aí eu peguei, terminei minha agenda. Uma emergência. Aí eu peguei e fui. E fiz, reabilitei, fiz um laserzinho, ali com acupuntura, ele já tava andando ali. É uma salsichinha. Mas eu tento encaixar, se eu consigo, se eu tô perto. Senão você tem uns parceiros ortopedistas que te encaminham ali na região? Tenho alguns parceiros ortopedistas. Eu falo que cidade pequena é um pouquinho mais complicado da gente ter um pouco dessas parcerias maiores com veterinários mesmo, sabe? Ortopedista, com neurologista e etc. Mas eu tenho, eles me indicam, né? E aí, eles ainda me indicam porque eu vou ao domicílio, né? Eles até preferem, às vezes, do que eu ir na clínica fazer as sessões. Né? Então, geralmente falo, olha, tem a doutora Rafaela, ela vai na sua casa, ela já leva todo o equipamento e faz. Então, eu tenho alguns parceiros que me indicam, sim. Você tem, Fabi? Tenho. Muitos veterinários clínicos me indicam. O meu filho, que é ortopedista, ele me indica bastante também. E os colegas mesmo. Que, inclusive, boca a boca. se tornou um baita ortopedista, né? Sim, meu orgulho. Ela fica feliz. Eu tenho chamado bastante ele. Sim. Eu já... Tem 2 clínicas que ele vai, que eu
que eu indiquei ele ir, o pessoal gosta bastante dele. E uma coisa, falar bem dele, vai. Uma coisa que eu acho legal é que ele explica de um jeito que o cliente vai entender e assim com toda a paciência do mundo. Nunca vi um cara com tanta paciência para explicar. Ele dá uma aula pro cliente, só que uma aula em termos que o cliente vai entender. É muito legal. Eu também indico ele para muitos tutores que precisam de ortopedista. E eles falam, nossa, ele me explicou tão bem. Então, eles gostam bastante. E ele é paciente para explicar. Ele é bem paciente. Ele explica muito bem. Fora as cirurgias que ele também faz muito bem. Que ele faz. Tem paciente que ele opera. Aí eu falo, Marcos, não precisa de físio? Ele, não, mãe, eu fiz uma boa cirurgia. Como Marcos, não? Manda pra físio. Mas o cachorro operou um ligamentinho, já tá andando. Eu falei, aí ele posta no Instagram, né? Aí eu ponho, vai pra físio? Tipo, me marca, me manda. Não, mas já tá andando, já. Eu falei, nossa. Eu vou dar uma bronca nele, que tudo precisa de físio. Exatamente. Mas o cachorro não é mercado, não é por causa de mercado, é que sempre vai ficar melhor. Sim. Né? Tem que indicar. Mas eu brinco com ele assim, falei, poxa, Marcos, caramba, né? Não esquece da mãe. Ele falou, mãe, não precisou indicar, mas não precisou. E realmente ele mostra os cachorros em 2, 3 dias depois andando. Tá bom, vai. Mas ele mas tem uma clínica que ele vai, que eu indiquei ele lá, né? Que ele faz a cirurgia e já tá no pacote. Ele faz a cirurgia, já vai pra físio. Sim. Já vai pra físio. Bacana, não tem porque fazer dentro da físio. clínica, né? É mais fácil. Uma pergunta sensível pros 3 agora. Alguém faz seguro pelo material que vocês carregam no carro? Você tem um microscópio. Quanto é um microscópio hoje? 8 conto? 10 conto? 8 mil? Material, laser. Quanto é um laser? Laser? 7, 10. Você tem seguro, com certeza você tem seguro. Não. Com certeza não. Não, sai o preço do equipamento. Eu tenho 2 lasers, mas eu não tenho seguro. Mas a Andréia foi assaltada, né? Eu lembro. Ela perdeu todo o material dela. Levaram o carro. Foi. Acho que era um Então, Corsinha, o que eu faço é o seguro do carro mais 10%. Aí eu tenho que rezar para levar o carro. Não só abrir e levar as coisas. Mas era uma coisa que vocês tinham que pensar, viu? Porque afinal de mas contas, é um patrimônio grande ali, né? E sofrer um acidente de carro, né? Quando a Sara sofre um acidente de carro, seu perigo maior assim, tem problema no carro, deixa eu ver se minhas coisas estão aqui ainda. Mas é uma grana que você tem ali. Exatamente, sim. Eu vejo o pessoal que faz endoscopia, por exemplo. É caro os equipamentos. Ah, não, aí é muito caro. É que assim, eu tenho o quê? Eu devo ter uns 6 ou 7 equipamentos de laser, por exemplo. Mas eu levo 2 no carro. Os outros ficam em casa. Ficam em casa. Pô, mas quem levaria 6 aqui? Só o Sidney, né? Vai que, né? Não, mas mesmo né, 6 mil reais, 7 mil reais, né? É uma grana. Eu não fiz mesmo, eu também não fiz. Eu, quando vou atender, eu deixo o carro e levo meus equipamentos comigo. Então, se levar, vai levar o carro. E quando eu saio para algum lugar, eu tiro eu acho todos mais os equipamentos perigoso não o equipamento no carro. É esse momento que você sai do carro e está lá esperando em frente à casa do cliente, ele te atender. No portão, na eu já falei com alguns clientes meus, eu falo, olha, não me deixa na porta esperando. Por quê? Porque é o momento que você está mais frágil. Eu lembro que eu ia na Alameda Santos, eu marquei de ir, cheguei lá, não tinha onde estacionar, não fui mais. Não vou. Isso aconteceu comigo no Morumbi, por isso que eu não vou pro Morumbi. No Morumbi é difícil. Não tem onde estacionar, sabe? Eu não vou ficar carregando um monte de equipamento. Aí você acha uma vaga a 500 metros. Então eu falo, olha, se eu estiver aqui, você, por favor, disponibiliza uma vaga aí no teu prédio. Por quê? Eles podem fazer isso. Eu tenho alguns problemas assim. Tem prédio que tem vaga de visitante, tem prédio que não tem. Sim. E tem prédio, por exemplo, na linha de Vasconcelos eu atendo, ali não tem vaga. Nada, não pode durante a semana. Então eu paro na rua, às vezes eu estou bem na esquina. Se não, é lá embaixo. Mas o que eu penso? Fabiane, você é sedentária, você não faz exercício. Para longe, sobe, vai andando. Vai fazendo faz uma um física. Exercício, faz uma caminhada. Então, eu nem reclamo, eu até agradeço. Falei, obrigada a Deus por eu estar caminhando de quando eu deixei o carro até o meu cliente, porque senão eu não ia andar. Mas... Eu ia sair e ia coisar, ia entrar no prédio. Mas sabe que eu sempre pergunto, quando é cliente novo, é fácil de estacionar na sua rua? É mais ou menos. Falo, tem estacionamento perto? Tem um estacionamento aqui, tá. Então eu vou ver quanto é o estacionamento e eu vou cobrar estacionamento também. Então, por exemplo, a sessão é 200, né? Eu cobro o estacionamento é 10, eu cobro 210. Sim. Faz sentido. Lógico, porque eu nunca tive tô problema indo lá. assim, eu sempre encontrei.
Mas é aquele negócio. Eu agradeço pela caminhada que eu estou fazendo. Porque senão eu não ia fazer caminhada. O bom do interior é que eu não tenho esse problema, né? Então, Isso é bom. na frente da casa, não tem como estacionar. É verdade. Eu gosto de casa que tem guia rebaixada, é uma beleza. Porque ninguém estaciona, tá lá verdade, prontinho pra você para na estacionar. porta. Você para na porta. É uma Mas beleza. eu não ligo, não. E assim, a maioria dos meus são em casa, né? Não são apartamentos também. Então aí é também é mais bom. fácil ainda. Não precisa ficar subindo, né? É. Aqueles que têm alguns andares pra subir. Tem um paciente que eu atendo, que a gente faz até amizade com os tutores, né? Eu adoro ir lá, que a gente conversa pra caramba. E é no 5º andar. Não tem elevador. Não tem elevador? Aí eu subo, ai. respiro. Aí eu subo, respiro. É que você tá E carregando ela já o instrumento, né? já tô com as matas, tô com o túnel do magneto, que é uma gatinha, então Nossa, eu ponho no pesado túnel. pra caramba. Aí eu ponho aqui, mas eu até acostumei, encaixo no braço, vai aqui. Aí eu subo devagar, porque senão rasmo já... Eu acostumei, eu tenho tendinite no cotovelo, no ombro, mas eu acostumei. Mas eu subo devagarzinho, a tutora já fica lá chorando, respira lá, calma, respira, daqui a pouco você começa. Eu vou pesar aquele... O teu é da VH? É navegar, mas não é tão pesado. Eu vou pesar, não é tão É que eu pesado. encaixo assim no braço e vou que Eu nem vou bolsa. pesar ele, que ele é alguns quilos, aquilo lá. Mas Acho que dá uns 5 quilos ou mais. não é aquilo lá. sempre. Eu faço ela uma vez por mês, a cada 20, então não... Mas aí eu penso, você não faz exercício. Suba a escada, aproveita este momento. Isso é que é olhar o copo meio cheio. Eu né? pensei exatamente a mesma coisa. Isso é que vou é olhar. sentindo as coisas trabalhando. Eu não reclamo. É aquele meu momento de exercício. Entendi. Mas agora eu comprei a bicicleta ergométrica. Aí eu tô fazendo bicicleta em casa. muito bom. muito Comecei bom. essa semana. Então, falando em reclamar, quem que te dá mais trabalho? Os professores ou os alunos? Depende. Se for a agenda do Sidney e a sua, são vocês. Cheguei a falar que a gente dá trabalho pra você? Com a agenda. Ah, não, com a agenda. Agenda. Ah, tá. Agora, os alunos, eles não dão muito trabalho. Eu até gosto. Eles me chamam direto. Turmas que já terminaram 2, 3, 4 anos, eles me chamam. Fabi, tô com um caso assim, tô fazendo isso, o que você acha? Então, eu acho muito bacana esse feedback que eles me procuram ainda. Isso é um pós-venda que lugar nenhum tem. Eles me procuram. E é meu celular faz. particular. Acabou o curso, deleta, né? Não, os cursos estão lá e eles têm meu particular. Muitos alunos que vão assistir o podcast, com certeza, vão ver. Eles me chamam. Alunas, Fabi, eu sei que eu estou sempre te chamando, mas me ajuda. Eu falo com todos os alunos das turmas que terminaram, das novas turmas que estão com dificuldade. Eu falo com... Eu nunca tive problema. É um ou outro que sempre tem, né? Você sempre atende tem. normalmente quantos pacientes por dia, Fabi? Tem dia que chega no 10, 12, tem dia que são 3, tem dia que são 4, 5. E a coluna depende. fica de boa no final do dia? A minha hernia na cervical, ela tá se comportando. Porque pega uns cachorros de porte grande, judia da coluna, né? Uma vez eu atendi um dog alemão tetraplégico. Sei. Tetra. Fácil. Aquele lá eu senti bastante. Sei. Mas acostumei, eu fazia pilates, dei uma paradinha, tenho que voltar. Tá. Tento me alongar, não é sempre, confesso. Não é sempre. Você sofre também com esses pacientes pesados? Sofro um pouquinho, né? Eu falo que agora eu tô sofrendo por causa de carregar neném também, né? É. Então eu acho que já tô um pouquinho mais forte por causa disso. Não, mas eu sofro e quando eu preciso, assim, eu tenho um quiroprata que me salva, assim. Eu ligo pra ele e falo, Cláudio, eu tô daquele jeito, pelo amor de Deus, me salva. E deve ser bom, cara. Por esse nome, deve ser um... Sim, exato. Não, ele é ótimo, assim. E eu cheguei lá, ele põe tudo no local e eu já fico bem de novo. É legal essa técnica, né? Os caras põem a mão e já saem. Entra ruim e sai bom, né? Eu quero ir, eu tenho vontade, mas tenho medo. Não acontece nada. Eu até brinco com o meu, assim, às vezes ele faz creque no meu pescoço, eu falo, o pé ainda tá mexendo, que bom. Esse é o mesmo. Mas não, o cara, assim, aquilo que a gente vê em filme, que o cara vai e quebra o pescoço, o outro morre, aquilo não existe. Pelo amor de Deus. Você sabe, com 8, você tem uma bagagem boa, né? Pelo tempo que você está formada, você já viu de tudo praticamente, né? De pacientes? Já. Já, né? Já. Qual que é a tua sequência maior? É coluna? Coluna e joelho. Coluna e joelho. Pouquíssimos para ansiedade, pouquinho para ombro. Quando vê ombro é porque tem um tumorzinho, não é nem o nervinho, não. É mais isso. Mas é coluna e joelho
Para mim também, é E mais comum no idoso, joelho. disfunção cognitiva, paciente que... E eu falo para os consultores que me chamam a primeira vez, eu falo, olha, ele está com indício de disfunção cognitiva, é um Alzheimer. Tem feito a terapia transcraniana? Não. Faz. Não. Você vai ver uma diferença muito grande na disfunção cognitiva. Vou fazer. E aí, quando eu chego, eu falo, olha, tá com início, o tutor não acredita, mas eu atendo muito idoso, muito, meu foco Algum caso assim idoso. que foi desafiador? Um que foi desafiador e um que você se envolveu emocionalmente. O que eu me envolvi foi dog alemão. O tetraplégico? O tetraplégico. Eu chorei muito um dia antes. Você é meio chorona, não é? Um pouco, mas não, um pouco mais forte. Não fala assim que ela vai chorar. Então, você se envolveu emocionalmente por causa do cachorro ou do dono? Do cachorro. Do cachorro. Me apeguei, eu atendia 3 vezes na semana por 2 anos, eu acho que foi uma pauleira mesmo, assim. E aí o tutor, eu fui na segunda, o tutor me chamou na terça, falou, Fabi, vai se despedir que ele vai ser eutanasiado amanhã, porque o cachorro definhou, né, um dog alemão que pesava quase 100 quilos, tava pesando 20 e poucos. Aí eu cheguei no outro dia, fui despedir, tava a noiva dele lá, e aí, nossa, eu e ela, a gente chorou horrores. E o cachorro lá assim, né, porque ele tava... Por que vocês estão chorando? E a gente, nossa, eu chorei horrores. Horrores. A gente e fica mal, né? Depois... Fica, eu me apego muito. Mas acho que a gente que gosta de bicho, Fabi, quando tem uns casos que são sensíveis, e com o tutor, eu não tô ali só tratando o meu paciente. Eu tô tratando o tutor também. A gente conversa, ele é meu psicólogo, eu sou psicólogo dele. A gente faz amizade, né? Muita amizade. Então, às vezes o cachorro já partiu, já tá com Deus, e o tutor me chama, a gente continua amigo, continua trocando ideia. Tem vários, assim, vários. Então, Verdade. E um desafiador? Caso difícil. Olha, são vários. Mas tem um agora que ele tá com 17 anos... Esse que começou com disfunção cognitiva que eu falei pro tutor, ela ficou meio assim, não é que ele parou, ele tava com uma paresia dos pélvicos. E tava meio assim, falou, olha, isso tá com indício de um Alzheimerzinho, isso vai piorar, vai acontecer isso. Tudo que eu falei tá acontecendo. Eu falei assim, é bruxa. Não sou bruxa, tá? Realmente acontece. E o cachorro hoje tá em estado meio que vegetativo, o pescoço já virou totalmente... Ela é totalmente contra a eutanásia, e respeito super, o cachorro ainda tá comendo, tá bebendo, mas esse tá aí, ela fala, Fabi, o que eu faço pra esse pescoço voltar? Porque já virou. Aí eu ensinei ela a alongar, a virar, mas não tem como, já. Aí quando eu desviro o pescocinho pra alongar, eu vejo ele deglutindo, que voltou a traqueia, eu fui pro lugarzinho. Esse tá bem, que eu não tenho o que fazer, é neurológico puro. E o teu? Olha... Primeiro o emocional. Olha, emocional, né, como eu trabalho muito com a carta integrativa também, inclusive, né, as aulas que eu dou muito aqui, aromaterapia, cromo e etc., eu trabalho bastante com essa parte de trabalhar o emocional, tanto do tutor como do animal, fazer as técnicas integrativas. Então, assim, eu tive um paciente, né, ele veio a falecer, que... Estava com disfunção cognitiva, alterações na coluna, tudo, 17 aninhos ele tinha. E eu comecei a fazer todo aquele tratamento também com o uso dos óleos essenciais para ajudar ele a aceitar a passagem para a morte, usando todas as formas para a tutora também. Bacana essa visão, né? A tutora romper esse laço, porque muitas vezes o animal ele fica preso aqui com a gente porque o tutor não quer se desprender, não deixa ele sair daqui. Então, eu fui fazendo todo esse processo realmente de aceitação, né? De utilizar os nutracêuticos para o animal conseguir dormir melhor, né? Para ele conseguir acordar, para a tutora fazer esse desprendimento. E aí, assim, ele foi naturalmente, né? Não fizemos eutanásia, mas, assim, foi uma passagem muito tranquila. Mas você se envolveu? Eu me envolvi totalmente, porque foram meses que eu ia lá várias vezes, né? Conversava com a tutora, conversava com ele, né? Eu sentia tudo aquilo, né? A gente sente tudo, principalmente quando a gente trabalha nessa parte aí das terapias integrativas, a gente fica muito sensibilizado. Acontece do amiguinho, às vezes se tem 2 cachorros, o cachorrinho, o amiguinho, perceber alguma coisa? Você acha que muito. Sim. Fica muito triste. Tem.
Fica. O amiguinho que tá vendo... Sim, aí eu tenho que... O que eu faço? Tem que tratar o outro também. Eu trato a família inteira. Então, quando eu vou fazer esse trabalho, eu não vou lá só fazer a reabilitação dele. Eu vejo o que eu preciso melhorar também nos que estão vindo no ambiente. Então, o que está acontecendo? Eu tenho realmente uma dependência emocional do meu cachorro, só que ele está partindo. O que eu vou fazer? Então, a dependência emocional, como que a gente consegue cortar isso? Porque o animal ele não vai sair daqui desse plano deixando o tutor dele nessa dependência. Então, a gente começa a trabalhar essa parte emocional também e ver tudo. Tem outro amiguinho, esse amiguinho está sentindo o quê? Vamos trabalhar também. Então, assim, eu fazendo esse tipo de trabalho, que às vezes dura semanas e etc., eu vejo que é mais tranquilo. Mas eu sinto, né? A gente que trabalha na reabilitação, pra gente trabalhar muito com idoso, a gente vê muito animal partindo, né? E aí a gente... Bastante. Vocês não chegaram a pegar uma época que a gente pegou, que não existia idoso, né? Praticamente não existia idoso. O cachorro morria cedo. Pastor alemão com 12 anos... E escreveu no Leu, o nego sacrificava, né? E assim, pastor alemão com 12 anos estava fazendo hora extra. O piquinês, que era um cachorro equivalente aos pequenos de hoje, ele durava 14, 15 anos. Hoje, um cachorro pequeno chega a 20. Você vê, você está com 19. Sim. E gato era 17 anos no máximo. Agora eu trato de gato com 23. Sim. Então, aí eles têm as doenças que eles não tinham. Sim. Exatamente. Né? Eles não tinham síndrome da disfunção cognitiva. Você teve isso na faculdade? Eu não tive. Não tinha, assim. Não tinha. Artrose, ninguém falou de artrose na faculdade. Só falou assim, quando tem um rompimento de ligamento, pode desenvolver artrose. Mas, assim, o cachorro ter artrose... mas eu acho que essa parte realmente de artrose, disfunção cognitiva, são coisas muito novas. Porque eu não tive isso também na minha graduação. Entendeu? Porque a gente tinha aquele basicão, né? Porque não existiam animais que viviam tanto tempo mesmo, né? Exatamente. E é como ele falou, escreveu, não leu, sacrifica, né? Qualquer coisinha a mais, sacrifica. Eu até falei no podcast que a gente fez ano passado, eu sacrifiquei muito animal paralisado. Até começar a existir fisioterapia veterinária, tá paralisado, escala de decúbito, você tem que sacrificar, né? Agora você já trata a escala de decúbito, já trata, quer dizer, você resolve, o bicho volta a andar, é diferente de gente, né? E os que não voltam, eles têm uma boa qualidade de vida. Coloca na cadeirinha, coloca Então tem uma interativa, rola um ciúmes quando você vai atender um cachorro e não atende o amiguinho. Acontece? Acontece, verdade. Tem um que eu atendo, que eu terminei de atender a minha paciente, ela sai, o outro vem e deita no meu colo. Tipo, agora acredito, sou eu. Verdade. Aí eu fico fazendo massagem. Eu faço isso também. Não acredito. É você verdade agora. Que isso acontece. É muito engraçado. Eu faço isso também. Eles que ficam oferecido. Porque assim, eu sempre termino todas as minhas sessões com muito massagem. Engraçado isso. Mas acontece bastante. É uma coisa que eu adoro, assim, termino a sessão com massagem. Então eles já veem que eu tô começando a juntar as coisas, eles já ficam tudo assim. Aí eu vou, faço a massagenzinha e quando tem outros, ele parece que já faz uma fila, fica um atrás do outro. Não acredito, verdade. Pra querer. Tem uma paciente que eu faço, eu vou a cada um mês. Vocês vão filmar isso daí. É sério, eu faço laser e agulhamento na cachorrinha, uma poodle velhinha também. E aí, beleza, aí o tutor me falou que foi Pode continuar, deixa assim. Teve o tutor me falou que teve o fisioterapeuta da mãe dele, foi lá fazer o laser na mãe. A cachorra viu o aparelho, a caneta do laser, ela levantou, sentou de costas pro físio. Tipo, eu vou fazer o laser, porque ela tá acostumada a fazer comigo. É muito engraçado, é muito engraçado. E ele falou, Fabi, eu fiquei chocada, porque ela foi e sentou na frente do físio por causa do aparelho que tá acostumado. Não, vocês têm que filmar isso daí. É muito engraçado. Eu vou filmar. Incrível. Esse é eu falei assim, você veio da Coitadolândia. Não, eu acho que essa parte da reabilitação é tão interessante que é muito difícil um animal não aceitar. Eu falo assim, a pessoa fala, mas meu cachorro é grande, não sei o quê. Eu falo, olha, primeira sessão, segunda, às vezes eles estão desconfiados, mas depois falam, 99% dos meus pacientes viram meus melhores amigos. Porque você está tirando a dor, ele sabe o que você está fazendo. Não, tem tutores, por exemplo, em condomínios que eu atendo, que eles deixam o portão aberto para eles saírem para trabalhar, falam, olha, tá ali, o animal tá ali, pô, eu entro sozinha, já vou na casa, já levo tudo eu e não faço. faço.
Eu não faço. Um cliente meu uma vez falou pra mim, olha, se eu vou deixar aberto o apartamento, vou avisar, você entra. Eu falei, não vou fazer. Ele, por quê? Falei, porque, olha, eu não vou pegar nada, mas se sumir alguma coisa, eu sou o primeiro culpado. Se você perder um objeto, eu sou o culpado. Então, eu prefiro que tenha alguém aqui. Ah, não, junto geralmente comigo. tá não, aí tudo a bem. pessoa que trabalha Mas, na assim, casa, né? ninguém O na tutor casa- não está. Ninguém na casa, eu tenho medo digamos que o cara perdeu um relógio. Ah, não, sim. Você Geralmente roubou. o tutor Na cabeça não dá. dele, você roubou. Né? Então, eu não entro, não tenho coragem, não. Geralmente tá a funcionária, né? Mas assim, a funcionária não fica junto, ela, né, tá sim. ali. Não, mas Aí. ela impede você de roubar o relógio. Exatamente. E tem alguns casos de paciente que eu atendo, que eu lembro agora, que o doutor me chama, que alguém me indicou, falou, não, ele já fez físio, não aceitava, mordia a veterinária, eu quero tentar com você, mas quer tentar na clínica para ver se lá daqui? Eu falei, não, vamos tentar em casa primeiro. Porque quem sabe em casa vai. Casa é melhor, né? Melhor. Mas mesmo assim atacava outra veterinária. E aí que a gente vai com jeitinho, a gente vai, conversa, põe um mantrinha, que eu adoro pôr mantra, é o dia inteiro nos mantras, e dá certo. Então a gente não sai nem da casa. Então tem isso também, de pegar profissionais que às vezes, eu acho que tem cachorro que vai com a cara do veterinário, não. É aquilo que eu falei. Se o cara é aquilo que ele tem o feeling pra ser, dá certo. Não. Funciona. E Você os dois vet que é falaram, vet. Talvez se você fosse uma engenheira, não ia O prédio ia cair. E os dois que saíram de um outro colega da profissão que mordia, que não dá, deixava nem pôr agulha. Eu vou e consigo pôr agulha, eu faço a sessão. Eu falo, nossa. Você tem E dá gato, certo. Rafa? Eu tenho gato. Né? Mas você tem pra você e você atende gato também? Atendo gato também. Atende. Sim. É mais fácil gato ou cachorro? Eu acho cachorro mais fácil, porém eu não tenho dificuldade com gatos. Eu Também falo não tenho, não. que não é um problema que eu tenho, Eles não. não têm problema de espetar. Não tem problema de espetar e nem de chegar junto. Eu acho que o pessoal meio que fala que eu dou uma acalmada nos gatos ali. Não tem problema, mas eu acho que cachorro geralmente é mais fácil. Mas os animais são muito inteligentes. Eles percebem que você está indo para tratar, que ele está melhorando. Eu até falo assim, cachorro é super inteligente. Tanto é que ele adestra a gente. Sim. Ele fala, tá na hora de passear, você vai levar ele para passear, ó, tá faltando comida. Você vai lá e coloca comida. Ele pede carinho, você dá carinho. A gente tá super adestrado. Né? E o gato, ele fala assim, não chega agora. E você não chega, pronto. É 10 para 1, mais ou menos, mais cachorro ou e menos. gato. É. Pra você também? Para mim é mais ainda, mais cachorro. Para mim é uns 20 para 1. Eu tô falando porque atender gato em casa é muito melhor do que levar ele pra clínica. Muito melhor. Menos Ele estressante. sofre um estresse muito grande. É. E eu tava vendo uma palestra, a hora que... Porque assim, a vida do gato... Você acha que ele tá... É um garfo, né? Você acha que ele tá dormindo, mano, ele tá prestando atenção em tudo. Se você troca o sapato, abre o armário para pegar um transporte lá de cima... Na hora ele acabou. fala, dancei. Veio aquele filme de terror. Dancei. É comigo. Ele tá olhando. A hora que você abriu o armário, que você guarda a caixa, já lascou. Teve um gato que eu atendi na clínica que eu tive. Ele era um amor, eu deixava fazer tudo. Ele era bravo. E o doutor falou, nossa, tô achando estranho, porque ele é muito bravo, eu não deixo ninguém tocar. Eu pus agulha, virei o gato, na boa. O doutor falou, olha, pra mim tá difícil vir aqui. Você não pode fazer na minha casa? Eu falei, posso. Foi a pior coisa que eu fiz. Na casa, ele virou giraia. Nossa senhora. Ele chacoalhou, a agulha foi parar no braço do tutor. Que coisa. O gato começou a sair correndo. Eu falei, não, vamos voltar pra clínica. Porque na clínica... Mas a maioria dos gatos que eu atendo, os felinos, é em domicílio. Eles ficam muito mais tranquilos. Vocês usam agulha colorida? Você Tá falou na de minha chacoalhar casa. agora. É. Não, porque assim, a agulha, aquela prateada, caiu no chão, você não acha mais. Não. E elas têm vida. Vocês Tem. sabem disso. Ela cai aqui, se você não ficar olhando, ela sai correndo e vai lá pro É. canto. Né? Vai se esconder. Elas têm vida própria. E tem que ser a colorida. Tem Se que não ser. for a colorida... Totalmente. Mas eu já peguei um esquema. Quando eu tô com um cachorro, tá todo agulhadinho, eu tô fazendo... Quando eu vejo que ele vai começar, eu já faço assim. Ele chacoalha com a minha mão aqui. Então, se cai, vai cair ali. Então, eu já peguei um São esqueminha. inox? É de inox? Não tem É imã, inox, seria inox, mas o inox não é atraído pelo ímã. A bandejinha tem ímã. E ele segura. E segura. Né? O Não dá inox pra passar puro- assim no... Dá. Mas Dá, às vezes a gente então. não acha. Não, mas Às vezes assim, tá dentro não do é, sofá. cai, por exemplo, cai aqui.
cai no cantinho, você não vai achar. Não Não vai achar. Ainda É mais uma se o desgraça. piso for meio cinzentado, o sofá. Não, e ela gosta de cair no meio do rejunte. Você não vê mesmo. Você não vê mesmo. Né? Mas eu falo, doutor, olha, tá faltando uma. Se você achar, você guarda que semana que vem eu pego. Não, uma vez passei vergonha, né? Eu fui e não encontrei agulha, porque eu fico procurando meia hora, 1 hora. Aí eu falei, olha, não encontrei mesmo. Voltei na outra semana, a tutora falou, olha, eu encontrei. Falei, encontrei. Eu sentei em cima. Ai, meu Deus do céu. Uma vez o cachorro chacoalhou e eu não achava a agulha de jeito nenhum. Quando eu levantei, sentei no carro, eu senti fisgar minha virilha. Quando eu vi, a agulha tava aqui, assim, ó, me espetando. Prendeu na roupa. Aí eu Você tirei. tem no chão ou numa mesa? Eu sento no chão. Sento no chão. No Poucos chão são na mesa, a maioria no chão. Você na mesa. Não, chão, chão também. também? Chão também. Eu É sento por no causa chão, da idade, eu essa pego. pergunta. Imagina. Tipo, a gente é Eu chão. consigo eu ainda. na mesa. Eu percebi a maldade. Você viu, né? Percebi. Você tá vendo? Eu acho que o atendimento no chão, independente da especialidade que eu atendo, é tudo no chão. Os tutores falam, você quer uma mesa, quer uma cadeira, quer alguma O coisa? tempo todo assim, né? Não, deixa eu aqui porque eu quero ficar na altura do meu paciente, não é na sua. Quem eu tenho que bater aqui, ó, é ele. 2 coisas que eles oferecem o tempo todo, é cadeira e café. Isso. Né? Cadeira e café. É. Eu até falo, gente, não pode tomar café. Você vai ficar com uma gastrite, porque eu atendo, por exemplo, em média 10 por dia. Eu vou tomar 10 cafés, Exato. Então. né? Não Eu dá. não tomo café. Fala, não tomo café. Não, Mas e aí eu você tomo fala que não suco. toma. Você fala que não toma, eles começam, mas por quê? Mas por quê? O que você tem? Que você não... Eu né? falo, eu já sou agitada. Se eu tomar café, então ninguém me segura. Mas Uma eu falo, vez, a mesma cliente que me fazia o almoço com tutu de camarão, com camarão desse tamanho, assim, Não. né? Ela oferecia café e lá eu tomava. Aí eu falei pra ela, porque o que acontece? Pra mim sobe a pressão, eu quero ir no banheiro, né? Aí eu falei pra ela, não, olha, eu não quero café, obrigado. Ah, por quê? Aí eu inventei que eu tava com gastrite. Olha, eu tô com gastrite, não é bom eu tomar café. Ah, tá bom, então eu vou te dar água de coco. Ela me Nossa. trouxe, não tô brincando, era uma taça desse tamanho e dessa altura, de água de coco. E aí você não vai deixar metade. Sim. Tinha quase 1 litro lá. Eu saí de lá, Direto eu pro parei em banheiro. todos os postos de gasolina do caminho. Eu não aceito água de coco e chá. Eu falo, olha, obrigada, eu amo, eu tomo, mas eu não aceito, porque eu já aceitei. E é o dia inteiro procurando no banheiro fazer um xixi. É. Não dá. Então, eu não aceito nem água, porque eu levo minha térmica no carro. Então, eu tomo fracionado pra eu ir certinho, assim, pra não passar... Eu nem tomo. Eu tomo. Eu nem tomo. saio Eu com a atendo só de térmica manhã, pronta. né? Você atende o dia inteiro, O né? dia inteiro. Eu atendo só de manhã, dá tempo de ir pra casa tomar água Então, depois. tem água, almoço, chocolate, bolachinha, tem tudo. Tem tudo no na carro, minha é. Tem É que lenço você sai de manhã e umedecido. volta de noite, né? Então tem tudo. É diferente. Eu Mas- volto na hora do almoço. Mas pra tem casa. coisa que eu aceito e tem coisa que eu não aceito. Justamente por causa disso. Agora almoço, dependendo do almoço. Não, aí a gente Viu, come. clientes? A gente Dependendo come. do almoço. Viu? A gente adora um almoço, um bolo de chocolate, bolo de cenoura. Isso é bom. Eu como. Tá bom. Você sabe que eu tava numa casa, que eu faço 2 pastores numa casa, são uns amores. E aí a funcionária fez um bolo de cenoura com barra de chocolate no meio. Delicioso. Barra de chocolate? Ela fez o bolo, pôs no forno com isso, eu nem sabia, né? Pôs acho que a massa, a barra e a outra massa em cima. Beleza, comi, uma delícia, fui embora. 2 horas depois, eu tô no Instagram, né, que a gente começou a vir um monte de receita de bolo de chocolate com barra. Falei, estão me escutando. Estão me escutando tudo que eu estou falando. Começou a vir. Falei, meu Deus, eu preciso desativar isso. Pois é. Você acredita? Não adianta. Não adianta. Uma vez eu fui numa loja eu tava querendo comprar uma bota da Timberland. Aí eu tava com a Eliane, com a minha esposa. Aí a gente Eliane. foi... Eliane. Né. Eu nunca mais errei. Nunca mais errei. Por isso que eu tô vivo. Eu fui com ela e aí eu entrei numa loja, perguntei, vocês têm bota da Timberland? Ah, não tem tal. E saí. Aí cheguei em casa cheio de anúncio da Timberland. Então, como que pode? Aí eu falei, a Bruna era pequena, eu falei, Bruna, vem cá. Fala uma coisa que pra eu comprar, assim, que você queria comprar, mas que não tem nada a ver com você. Ela, eu queria um relógio. Pai, eu quero um relógio. Pai, eu quero um relógio. Aí eu abri o Instagram, relógio. Tá vendo? E Isso. aí o Zuckerberg falou no Senado dos Estados Unidos que ele não faz isso. Não. Ele falou isso daí no Imagina. Senado. E lá é crime.
Lá é crime. Você mentir no Senado é crime, vai preso. É meio diferente daqui. Mas sabe o que tá acontecendo? Já 3 noites seguidas eu acordo com o meu celular assim. Desculpa, não entendi. Tem alguém falando. Aí eu acordo, é madrugada. Falando. Aí eu acordo e falo, pera, tem mais alguém aqui? Não é possível. Tá falando sozinho. Peraí, você tem animal em casa? Tem um papagaio que tá na cozinha, lá embaixo, tô em Vai cima. ver que ele fala. Não, não, ela não fala, ela dorme mesmo. Ela dorme. E ela não fala. Ela grita de vez em quando só. Você dorme com companhia. Com certeza. Desculpa, não entendi. Eu olho e falo, opa. Aí A próxima vez você pergunta, mas quem foi que falou com você? Vai que ela responde. Né? Vou perguntar. Foi um homem. Quem foi? Foi um homem. Foi o além. Foi o além. Eu não estou sozinha. Isso daí dá medo, né? Quando você fala, ele responde. Mas isso é a primeira coisa que eu desativo no celular. Eu não sei fazer isso. Bota no YouTube, como desativar e tal, vai tentar. aparecer alguém. E 3 noites eu acordo de madrugada com a pessoa falando. Não, Desculpa, eu desativo não na entendi. hora, porque qualquer coisa que você fala, responde. Outro dia, um dos primeiros podcasts, a gente tava o Misael sentado aqui com o celular dele. Aí eu fui falar do livro Reabilitação Animal. Porque o livro Reabilitação Animal, de repente, reabilitação animal é uma... Ai, meu Deus! A Alexa respondendo que era vendo? o iPhone. Alexa não, a Siri respondendo que era o iPhone. A gente começou a rir, né? Pensou, só se eu der uma roncadinha e aí, né? Eu, tipo, opa, desculpa, não entendi. Pode ser, Né? pode ser. Olha, gente, acho que, né? Você pode roncar que mais é baixo? Já pensou? Por favor, ronque mais baixo. Estou tentando dormir, ronque mais baixo. Olha, eu acho que é isso. Pode ser. Mas desativa isso daí, só gasta bateria. Depois você me ensina. Nossa, Deus me livre. acontece. Mas faz tempo que eu não desativo, porque quando você passa de um celular para o outro, já passa a característica, né? Então. Então faz tempo que eu não mexo, mas dá para ver como é que é. Voltar um pouco na história das dermato, né? Que Vamos. me interessa bastante. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, um frango levava, para chegar no tempo dele, 63 dias. Hoje, 42. Ou até menos. Para ele atingir o peso. Sim. Então, isso envolve um monte de nutrição ali, Será que eles ficaram mais alérgicos hoje do que eram antes? Será que... Porque tem muita alergia a frango em cachorro, né? Tem bastante alergia a frango. Na verdade, assim, a gente tem... Será que tem muita composição química, né? Será? Eu não sei, eu sei que tinha, quando eu fiz estágio, e tinha um tal de Prime, que eles misturavam na ração. E a gente tentou saber o que era o Prime e a empresa não falava. Sim. Então eu não sei, eu não estou acusando ninguém, só estou falando que ocorreu isso, né? Na verdade, assim, pode ser que realmente as proteínas estão sendo modificadas aí na situação, né? Eu acredito que sim, entendeu? Né? Mas também eu acho que antigamente a gente não prestava tanta atenção nas coisas, né? Eu acho que agora que a gente começou a perceber algumas alterações, né? Mas assim, como nutri, você acha que eu comprar um ovo orgânico e um ovo de granja é a mesma coisa? Na tua casa você consome o quê? Olha, ideal seria o orgânico, né? Mas eu não vou falar que é orgânico não, porque não é. Né? O ideal seria o orgânico até por causa dos nutrientes e tudo mais. Mas assim, eu não vejo que vai alterar e vai modificar numa questão alérgica, numa questão de pele, desta forma, né, a gente utilizar os nutrientes. Mas assim, realmente alguma coisa está acontecendo que é muita alergia, é né? muita alergia. Muita alergia tem aparecido mesmo. Não tinha verdade. tanta atopia como tem hoje. Não. Antigamente era dermatite alérgica a pulga. Isso. A gente chamava DAP. A famosa DAP. Dermatite alérgica DAPP. A picada A picada de pulga. a picada Pegada de de pulga. pulga. Não sei se chama assim hoje em dia, né? Mas, Chama assim, ainda? Chama. Antes, por exemplo, há muitos anos atrás, atendi uma italiana que me levou um cachorro tinha vindo da Itália com o cachorro dela, levou o cachorro na clínica e falou, olha, meu cachorro tá com uns bichos. Eu fui olhar, era pulga. Quer dizer, ela italiana não conhecia pulga, né? E eu, na época, me ocorreu. Era muito difícil ver um cachorro que não tivesse pulga, né? Hoje em dia não tem mais pulga. É o que está A gente não acontecendo, tem, na né? verdade. A gente controla, não tem mais Sidney Não como tem, é antigamente. difícil ver pulga. A questão da DAP, a gente pode dizer por quê? Porque as medicações hoje contra os ectoparasitas estão mais difundidas.
As pessoas utilizam, mesmo pessoas que têm uma quantidade, uma renda um pouco menor, já utilizam na rotina, às vezes não... E são efetivas, e são né? muito efetivas. São. Então, a gente tem medicamentos bons no mercado e as pessoas estão utilizando esse tratamento. Tanto que a gente não vê tanto, por exemplo, hoje animal com sarna. A gente não vê como via antes. Raríssimo. A gente vê animal com DAP, ele tem DAP, mas muitas vezes a gente não vê ele em crise de DAP. Por quê? Porque ele utiliza a medicação periodicamente. Já virou comum. Você vai numa loja, a pessoa fala, seu animal tomou um medicamento X para pulga e carrapato? É só um comprimidinho e ele come. Então, a gente já modificou um pouco essa questão de utilizar mais esses medicamentos, de utilizar mais esses tratamentos preventivos até. Não é nem para prevenir a DAP, não é nem para prevenir a sarna, mas para prevenir a infestação. E por estar comum, a gente não tem visto tanto Pelo menos na nossa rotina, né? na tua área de atuação, né? Eu atendo gente de renda mais baixa também, tá? E não tem mais Também não igual eu via 15 anos, não, formei tem 15, mas assim, há 10 anos atrás eu via muito mais, assim. Sarna era sempre, hoje em dia praticamente sarna não tinha vê. Tinha muito. Entendeu? Por quê? Porque tá tendo... E assim, esses medicamentos contra ectoparasitas, eles também pegam sarna. Entendeu? Então a gente já tem esse controle também. Então, na verdade, assim... E tem menos cachorro errante também, né? Menos cachorro de rua também, né? Sim. Então, e eram eles que ficavam passando pra lá e pra cá. Ia no portão brigar com outro, aí passava. Verdade. Então, e tem apesar menos. da gente ter hoje muita hipersensibilidade alimentar, a gente também vê que os animais estão mais saudáveis. Por quê? Porque estão utilizando rações, independente dela ser uma ração de menor qualidade ou não, pelo menos eles estão tendo uma alimentação balanceada. Né? O tutor não tem como não vai trabalhar com alimentação natural, mas aí o animal come uma ração balanceada. O que antigamente era o resto da comida, então não tinha esse balanceamento também nutricional. Então a gente começa a ver que essa mudança aí de... E tem dermatopatia por disfunção nutricional? Tem dermatopatia, sim. Ah. Entendeu? E aí a gente vê algumas questões, aí a gente vê mais hormonal, porque a alimentação às vezes não tá certinha. Então, assim, coisas que a gente via antigamente a gente não vê tanto hoje, mas a gente vê doenças novas, modo de dizer, né? No curso de dermato, entra então um pouco na parte da endocrinologia? É abordado? É abordado endocrinologia, né? Nós vamos ter bacana, módulos de endócrino. Vamos falar sobre o curso? Eu acho interessante. Que vocês vão dar. Então tem um módulo de endócrino. Temos um módulo porque de tem muita doença de pele que a manifestação é endócrina, sim. É endócrina. E é muito importante o dermatologista saber abordar e não pensar somente no problema de pele, né? Saber abordar ou até saber de quando que eu preciso indicar esse paciente para ir para o endocrinologista. Ou até onde eu consigo atender e melhorar esse animal. Porque tem coisa que fica caseiro ali mesmo, né? Sim. Você mesmo já entra com um teste de hiperadreno. Com certeza. Né? E pode até você mesmo fazer o tratamento. Com certeza, né? Mas assim, se você diagnostica o hiperadreno, você consegue fazer o tratamento. Agora, acho que o maior problema é diagnosticar, não é? Exato. Aí que muitos colegas acabam não conseguindo e tem que mandar para um profissional especializado, né? Exato. Isso que é que muitas vezes a pessoa importante. não sabe nem quais exames seriam importantes pedir para diagnosticar. Mas né? quais doenças endócrinas assim, que manifesta com mais frequência? Hiperadreno, hipertiroidismo, hipotiroidismo também. Diabetes manifesta? Diabetes. A gente tem problemas na pele, sim, relacionado com diabetes, então é interessante a gente ver como um diferencial, tá? Na verdade, a gente é interessante ver todas as endócrinos como diferencial de problema de pele, porque é bem comum a gente pegar manifestação relacionadas à endocrinologia e problema de pele. Então, vocês vão falar de endócrino, de nutrição, Endócrino, nutrição. ambiente. Sim, vamos falar de ambiente. Agentes irritantes, né? Aí a gente entra na parte, né, das alergias e irritações, né? A gente vai falar bastante, todos os testes alérgicos, como diagnosticar, alergologia. E assim, uma coisa que a gente vai pensar também, além dessa parte dermatológica, que é comum em todas, né? A gente vai na parte integrativa também. Né? Entra na integrativa. Vamos ter laser, vamos ter ozonioterapia, aromaterapia, né? Que são técnicas que a gente vai melhorar, né,
a qualidade de vida desse paciente, muitas vezes fazer tratamentos que podem dizer assim, revolucionários para tratar, né? Então, por exemplo, eu fiz um tratamento, dei alta agora para um gato com esporotricose, que assim, tava meses trabalhando, tratando os esporos, né, com as medicações. É permitido tratar esporotrico? Sim. É permitido. Sim, né? E qual que foi? Eu fui chamada para falar, Rafaela, o que a gente pode fazer nessa pele agora? Porque assim, não tá melhorando. Eu comecei a entrar com laser, com ozonioterapia, né? E assim, foram 1 mês de tratamento, eu dei alta da ferida semana passada e agora ele vai fazer só os 60 dias de tratamento de medicamentos, pra gente dar alta para esse paciente, né? Então, assim, às vezes uma coisa que não estava tendo somente tratamento medicamentoso, a gente vai trabalhar com essa integrativa que melhorou 100% a pele desse animal. Engraçado como as coisas se fecham, né? Dermato, endócrino... É que é um corpo só, né? É uma visão que eu até tenho medo, que a gente vá para o campo dos médicos, né? Que eu lembro até... O meu pai teve que passar por um médico que era especializado em mácula do olho, só. Ele só mexia com mácula do olho. Até foi uma coisa que eu entrei num estresse com ele, porque eu falei, tem um corpo pendurado nesse olho. Que meu pai tinha edema de mácula. E depois a gente brigou lá, discutiu. Eu levei meu pai em um oftalmo geral. O oftalmo falou, não, vamos fazer um exame geral. Meu pai tinha um tumor de próstata que liberava uma substância que eu não lembro qual que era, que dava edema de mácula. Exato. E então, assim, a gente tem que enxergar como um todo, não só assim, tem uma ferida aqui na pele, vamos descobrir o que está causando e vamos tratar. Mas qual foi a causa inicial, primária? Eu penso muito nisso, né? Porque eu falo até, o bom médico trata o paciente, não trata a doença. A gente aprende muito isso na acupuntura. É uma coisa que eu sempre pensei muito. Por isso que as pessoas falaram, nossa, mas você fez tudo isso de especialização, de pós-graduação. Eu fiz por quê? Porque eu quero trabalhar o corpo. Né? E aí, para eu conseguir trabalhar esse corpo por inteiro, eu não quero somente uma parte. Muitas vezes eu vou precisar realmente do especialista, e é importante ter o especialista. Mas assim, eu tenho muitas vezes uma outra coisa que causou aquilo. O que é que causou essa lesão na pele? Esse animal tá com fungo e bactéria na pele, mas tem uma causa primária. Qual que é a causa primária dele? É só o fungo e a bactéria? Vamos usar só a pomadinha e acabou. Exato. Vai voltar. Exatamente. Vai voltar. Né? Você tem alguma coisa de endócrino no teu curso de físio, de reab? Tem só na pós de fisioterapia, que a gente tem uma grade maior, e no extensivo de físio tem uma parte de endócrino. Tá. E aborda Addison, aborda hiperadreno? Aborda, né? Porque assim como na dermato, endócrino mexe com tudo, né? Mexe com tudo. Mexe com tudo. Então dá uma pós de qualquer coisa, sem falar de endócrino. Até na reab tem, que a Renata que dá. Né? Tem. Quando eu falo de obesidade, eu falo um pouquinho, né? Na físio tem maior, a grade um pouco maior de endócrino. Na reab no extensivo é menor, mas tem. Mas tem. Que não dá pra deixar de lado, né? Não tem como. Não tem como. Quando que vai ser o curso? Tá pra agora vai ser o que? Agosto? Fiz uma pergunta difícil, que eu também não lembro. Então, era pra agosto, tá pra setembro, então... tá, vai ser em setembro. Isso. Lembrando, isso daqui vai ficar para mais 400, 500 anos, né? Então, a gente está em 2024, nesse momento em julho de 2024. Um recado pra gente no futuro. Isso. Então, lembrando que é agora, mas... você está em 2025, vai ter outro. Você está em 2030, vai ter outro. Sim, né? Vão ter vários. 2060, pode ser que eu não esteja aqui, mas o Ibra tá. Então vai ter, né? Então, bacana, isso daí é bem legal. Gente, vamos das redes sociais de vocês, os contatos. Vamos começar pela Fabi. Como que o povo te encontra para fazer fisioterapia em São Paulo inteiro? São Paulo inteiro. Tá? Você mora em Ribeirão, a Fabi? Não, interior não. Ainda não. Mas tem meu Instagram, que é Fabiane Abirrached, e o meu celular, que é o 11 98244 3420. É só me chamar. Tá aparecendo aqui embaixo. Tá aparecendo aqui embaixo. Isso.
A gente nunca acerta, tá? A gente coloca aqui, o negócio tá aqui. A gente coloca aqui e o dedo passa em cima. Tá aqui. Então, Tá aqui. isso. Tá na tela. Tá na tela. Beleza. E você, Rafa? O meu é Dalpiero Vet, tá? Tanto no Instagram como no Facebook vocês acham como Dalpiero Vet. E o meu telefone aí é 12 99206 4300. Bacana. Só fazer uma outra extensão aqui. Alguma relação do dono com relação ao paciente? Você vê muita doença parecida, que o dono tem, o cachorro demais, tem? Né? Isso eu pego muito, né? Pra gente trabalhar essa questão da integrativa, da sensibilidade, da terapia holística, sabe? É muito assim, geralmente o mesmo problema que o dono tem, o tutor tem, o animal tem. Ansiedade, por exemplo. Ansiedade, totalmente. total. E até lesões total. mesmo. Então, às vezes, um animal, o tutor tem alteração no joelho, o animal tem alteração no joelho. Você vê também, coluna, Fabi? Muito. Né? Então, muitas vezes eu já indico. Às vezes eu faço até assim, como eu fiz, né? Toda a minha formação em terapia holística, eu fiz humana, tá? Então, muitas vezes, alguns tratamentos integrativos como aroma, cromo e etc., eu indico pro tutor também. Ah, Falo, que olha, legal, ele vai usar, mas você faz assim pra você também, que vai dar uma ajudada. Mas eu indico você procurar um terapeuta, alguém também. Mas eu acho que acontece demais isso. Ainda tem aquelas dermatite de lambedura, por Tem, ansiedade? Tem. Muito. É. Agora o que mais tem, né? Vamos dizer assim, né? Problemas por Cachorro relacionados está ao- muito ansioso hoje em dia. Muito ansioso. E muito qual o ansioso. tratamento para isso daí? Olha, a gente tem vários nutracêuticos que ajudam, a gente consegue trabalhar com os florais, com aromaterapia e, claro, né, gastar energia, né, fazer a mentezinha dele trabalhar. Então, Passear. assim, passear. Na verdade, eu não falo tanto em passeio, porque as pessoas têm mania de passear literalmente com o animal, né? A gente fala assim, olha, vamos fazer exercício, tem que caminhar. Aí ele vai passear no shopping. Tá. Não, gente, passear é exercício ativo. Exercício Sim. ativo que vai fazer com que a mente dele vá funcionar. Então, é o quê? Faz 10 minutinhos de caminhada aí com ele, né? Vamos fazer com que ele gaste essa energia, com que ele espaireça o que está acontecendo, Que ele que ele canse pense um fisicamente. pouquinho. Fisicamente. Exatamente. É. Enriquecimento ambiental, né? Botar uns brinquedinhos aí que façam que a Eu falo mente na aula que é melhore. passo de chuva, não é passo de shopping. Exato. É passo de Essa chuva. é boa, gostei. Passo de chuva, hein, gente? Eu vou usar, vou falar que eu que inventei isso. Olha, é passo de chuva, né? É o que você está falando, tem que ser, Exato. né? Bacana. Então tem muito disso. Tem bastante. Você também vê, Fabi? Vejo bastante. É. Bastante. Bom, você atende as ansiedades também. né? Muito. Dos tutores também. Dos tutores. Eles me né? chamam pra conversar deles. Sim. Ah, eu tô te chamando, Sim. mas não é meu cachorro, não. Eu tô com uma dúvida, eu preciso fazer um exame, eu tô com um probleminha aqui. O que você acha? E você é boa de ouvido. Eu escuto e eu dou a minha opinião porque ele está pedindo. E eu dou a minha Entendi. opinião mesmo. Você dá o seu Dou. pitaco. Faço, olha, Tá certo. procura um terapeuta, vai fazer bom pra você. Olha, começa a tomar isso, é bom. Ferve um chá, uma casca de banana com a banana que é calmante, vai se dormir Exatamente. melhor. Eu Mas fica por aí. Não chega. Separa dele. Ele só... não chega a esse ponto. já teve Já casos teve. de... Olha. Ele tá te fazendo De mal. além mesmo. Ele tá te fazendo mal. Tipo, Separa desse E por que cara. você está tá aguentando fazendo? isso? Por que você Mas tá por aguentando quê? isso? Você É. precisa disso? É. Você não precisa disso. Então a gente... Eu trato os Fantástico, dois. né? Eu trato os cachorros e os tutores. Que E eles me coisa. ajudam também muito. Porque eu tô lá né? falando. É gostoso. É muito né? gostoso. É, bacana, Legal. né? Você também vai nessa Também. vibe. Vai, né? Você também vai nessa vibe, Sidney. Pô, também Vai, vou, né? porque eles Porque a ficam gente fica perguntando. amigo, né? Eles Fica ficam muito muito Não amigos. tem como não ficar. Não tem. Perguntando. Olha, eu sou da época que podia fumar dentro do consultório. Vai ver. Eu tinha cliente que chegava assim, né, com um cigarrinho, punha o cigarrinho do lado aqui no consultório, levava o cachorro tem. Ah, bom, vamos falar aqui de outra coisa. O cachorro era o menos importante, não é incrível, né? Como... E o doutor se sente bem. A gente vai só ficar ali 40 minutos, 30 minutos. Mas aquele tempo, o tutor desabafa tanto com você que ele fica tão bem, tão aliviado. Ai, obrigada pela... Eu vejo, obrigada pela conversa hoje. E o que vocês É o que fazem recebo. para vocês para liberar essa energia negativa que vocês levam para casa? Eu sou tão assim, meio... Desprendida. Não leva, né? É, que não Leva. levo. Eu não levo. Você leva? Olha, pisar na grama é uma boa.
Tomar banho de chuva quando puder também é uma boa, ajuda bastante. Que coisa, né? Mas Contato com a natureza tem, eu acho né? bem importante. Mas já me aconteceu, sabe? De eu estar num astral, entrar um cliente, sair. Você fica Nossa, acabado. eu ficar acabado. Eu falei, meu Deus, a pessoa me sugou tudo que eu tinha, né? Incrível. Eu saí da casa, parou, eu acabou. também. Agora, outro paciente, outro tutor. Isso é um profissionalismo, na verdade, viu? É isso. Eu não levo. Não leva pra Não cá. levo de um pro outro, não levo pra mim. Eu pra minha casa, eu não levo. Eu saí da casa do tutor, acabou, já tô focada no próximo paciente ou no que eu tenho que fazer, na minha massagem que eu tenho aqui, no meu pilates que eu tenho aqui, eu ajudei naquele momento, saí e parou. Eu também sou assim. Parou. Sai, Eu não sai, absorvo. parou. Eu não absorvo. Não, pra mim não fica nada, não. E é bom, porque eu consigo ajudar o próximo tutor. Não, e mesmo porque eu saio já pensando nos problemas do Ibra. Resolver, então. Que praticamente não tem, né? Nada, praticamente não. Eu já saio distraída com os meus alunos chamando. Então não tem tempo A pra Fabi isso. que não me devolve a agenda. Então, Inclusive, agora- você tá com a minha agenda. Você tem que devolver. Então agora você está com qual curso que começa a ter o próximo? Semana que vem começa o extensivo de físio e a Reab 17. A pós-graduação e reabilitação. Fechou, turma? Não. Bom, Reab Fechou. sempre fecha. Sempre fecha o extensivo também. Então semana que vem começa as duas. Trabalho Fora as duas dobrado, que já então. estão. Tá, bacana. Quer dar algum recado para o pessoal da Físio que está Para os interessado? meus alunos? Vocês estão interessados? Gente, vem fazer. É o que eu estava pensando hoje. Ter o Ibra no currículo e eu como coordenadora da reabilitação faz toda a diferença. É legal. Uma aluna me chamou com uma dúvida imensa, porque ela quer se matricular. E eu comecei a conversar, de repente, quando eu vi, eu mandei 10 áudios para ela. E já tinha saído do foco só da pós. Não, porque você me chama, que a gente discute caso, e a pós é legal, que você aprende assim, o extensivo é assim. 10, ela nem se matriculou. Eu falei, mas assiste semana que vem a aula, sem compromisso, você vai gostar. 10 áudios. Tem uma palhinha, então. Tem. Não, a gente Quem dá, tiver a em gente dá. dúvida, Tá. A gente dá essa faz a palhinha, semana, lógico. faz a primeira semana de aula para sentir o curso, para ver. O pessoal tem muita dúvida, né? O que vai curso ter, é o que muito não bem vai ter. avaliado. Sim. Mesmo após dermato, a gente já teve outras turmas. É Sim, muito bem avaliado. é avaliado. Então, Muito bem avaliado. Entra no site do Ibra, tem muitos cursos bacanas. É. Tem os de reabilitação, de dermato, nutrição, ortopedia, que tá para iniciar também com o filhinho. Então, por exemplo, o Marcos, que eu elogiei tanto, onde que ele fez ortopedia? Aqui no Ibra. Aqui. Aqui no Ibra. E saiu mas- um baita do Voando, profissional. voando. Mas, por exemplo, Sidney, a pessoa é um clínico, né? Ele fazer uma pós de dermato, mesmo para consumo na clínica. Sim. Né? Poxa, é a pessoa ótimo. está muitas vezes em algum canto algum outro estado, só agrega. Não, porque eu a falo- demanda, a A demanda dermato o clínico é uma da parte que o clínico mais atende. mais até isso que eu ia Entendeu? falar. Será que a gente tem um percentual disso daí? Olha, eu mas falo, é grande, o meu né? atendimento como clínica antes era tipo de 10, 8 era um dermato. É, Né? verdade. Facilmente. Ou se não fosse, se ele vê quantos e quantos que eu atendo. Eu tô lá para ver a coluna. Doutor, olha o ouvido para mim. Dá uma olha, tá com essa... E essa coceirinha? Essa né? coceirinha, olha, não para em de volta coçar. do olho caiu o pelo. E Então, mesmo assim, que a pessoa às vezes não queira, por exemplo, investir para os equipamentos e trabalhar como dermatologista, ele vai agregar muito ele na vai consumir. clínica. Ele vai consumir. Entendeu? Sim, Então com ele vai se certeza. tornar um clínico, tipo, que vai trabalhar muito bem com dermato Não, e vai ele- conseguir aumentar o seu retorno na clínica. Por Sim. quê? Porque ele vai conseguir atender e resolver os problemas dermatológicos muitas vezes, né? Ao invés de ficar brigando com eles. A Fabi tem uma pós de clínica médica. Clínica também. médica. Tem uma boa abordagem de dermato na clínica Tem médica? também, tem Tem todos os assuntos. Por acaso Todos. a Rafa não Tá, a Rafa tá em algum tema, mas tá. Tem muito professorado. Eu tenho que E passar você vai avisar um dia antes pra ela, Claro. né, Fabi? Na semana. Rafa, Depois que você amanhã o devolver quê? a minha agenda, É verdade. aí você... Eu tenho que ver a data Chama- dele primeiro. Então, no Que dia tá bem clínica... complicado. Então você tem clínica médica, você nem Tem a pós de falou. clínica médica, que vai começar em setembro. Que Tá. aborda todos os temas. Aí todos. tem endócrino, tem Nefro, dermato. nutrição, orto, tem tudo. Que também é Neuro. fantástico pra quem é um clínico, né? Pô, Muito bom. Somente quem tá saindo da faculdade, rever os assuntos pontuais. É bem bacana. Fabi, a clínica médica, ela é a mãe de todas as Sim. especialidades.
Sim. É difícil o cara fazer um curso de orto se ele não sabe clínica médica, sabe? exato. Não tá, quero fazer, sei lá, quero fazer neuro, quero fazer dermo. Se o cara não sabe clínica médica, eu falo isso no curso, no curso de fisioterapia, Sim. sabe? Verdade. Porque a gente aborda temas assim muito gerais, né? Hipocorado e tal. Se o cara não sabe o que é hipo, como é que ele vai, né? Exato. Então é importante. Porque ele acaba né? linkando tudo, Ele né? acaba linkando tudo. Então, de clínica médica também tem a parte de dermato. Tem. Dermato, endócrino, cardio, pneumologista, neonato, tem tudo. Todos os temas. Então, eu acho que para quem é um clínico geral, se fazer um curso Vale de a pena. dermato, fazer um curso de clínica Até quem está médica. saindo da faculdade. Já entrar no apoio. Sabe que eu gosto bem disso, viu, bacana. Fabi? Eu acho que, por exemplo, às vezes o cara sai da faculdade, ele cai na acupuntura, sabe? Aí cai na físio, né? Então, assim, ele tem esse embasamento inicial. Por exemplo, teu filho, ortopedista, né? O cara que é ortopedista, eu vejo lá no hospital, né? Ele não conhecer a parte de clínica é uma falha, assim. Né? Tem E que ele conhecer. conheceu, porque ele trabalhou com você no hospital. Sim. Então, ele fez a clínica, ele estava na internação direto ali. Mas é o que torna a ele sabe, diferença. sim. É o que faz a diferença. A Rafa foi clínica, antes de tudo ela foi clínica. Sim. Faz toda a diferença. Faz. Não, Você eu fez saí, um estágio, você faz toda a diferença. Eu saí da faculdade e fui pra clínica. Eu acho que... Precisa, viu, Rafa? Precisa. Aham, precisa. Eu fui direto. É depois da clínica que eu falei, agora que a gente tem, né, o inicial, agora onde que eu quero alçar novos voos, né? Vamos pensar assim. Eu agora falo nos alunos, olha, vamos lá. Ó, você vai ter que ter na tua malinha um estetoscópio, um goniômetro. Eu falo isso nas aulas. Um termômetro, sabe? Precisa. Porque antes de qualquer coisa, você é um clínico, né? Você tem que saber olhar o cachorro, né? Olhar. Não é só... Você não está olhando uma pata. Você está olhando... Exato. Você acabou de falar. O cachorro... É o corpo inteiro. Né? Uma vez me chamou uma tutora, foi numa quinta ou sexta-feira. Ela falou, Fabi, o ortopedista me indicou você. O meu cachorro tá com luxação de patela, grau 2. Ele tá morrendo de dor. Ele não anda. Aí eu virei pra ela e falei, olha, posso te falar? Não dói luxação de patela, somente grau 2. Nesse nível, eu vou pedir pra você ir pro clínico, pede um ultrassom de abdômen total, um eletro, um hemograma completo, pra ver o que está acontecendo. Porque luxação de patela não causa isso. Aí, na segunda, ela me chamou, falando que ela foi no sábado de manhã, fez o ultrassom e tava com tumor no baço. Por isso que o cachorro não andava. Aí ela me agradeceu, não conhecia o cachorro, não conhecia a tutora. Ela me agradeceu, porque eu não fui lá, né, porque senão você ia tirar começar a dinheiro fazer à toa. lá, E não ia adiantar nada. Não adianta nada. E o cachorro operou, tirou o baço, falou, Fabi, ele agora está normal, está correndo, brincando, pulando, querendo morder todo mundo. Não conhecia o cachorro, não conhecia a tutora. Mas vou te falar, se não fosse dessa forma... Hoje ela estaria falando, aquela fisioterapeuta não sabe nada. Não sabe nada. Tratou a patela e meu cachorro tinha problema no baço. Olha, ela não sabe nada. E tem que ter um feeling, pelo menos. Um feeling. Assim como eu falei do médico Então. do olho. Não, além que, por exemplo, eu fazia reabilitação numa cadela e ela teve reação anafilática na hora que eu liguei a moxa. Anafilática. Nossa, coisa Caramba, maluca. com a moxa? Com a moxa. Com o cheiro da moxa. Caramba. Na mesma hora. Então, ou seja, se eu não tivesse corticoide, se eu não tivesse nada disso e etc., o que eu ia fazer? Chama o veterinário. Chama o veterinário pra vir aqui. Na hora que comecei a fazer, ela começou... Nossa, eu nunca tinha visto. Nunca vi. Nem eu. Primeira vez que eu escuto. Bom Dificuldade saber. respiratória, tudo na hora. Começou a não conseguir respirar, ficou ficando com anóxia. Foi... Imagina, Coisa nossa. bacana, né? Mas é importante a gente conhecer, né? Sim, pelo menos um pouco. Né? Pelo menos um pouquinho, para você ter um filho, uma noçãozinha. Mas eu aconselho quem sai da faculdade, né? Pode até ter eu quero muito fazer, sei lá, neuro. Vai fazer curso de clínica médica. E é um curso muito bem avaliado. Sim, também, é né, bacana, Fábio? Muito bem avaliado. É bacana. Bom, bacana. Aconselho. A gente tem que terminar. Bacana. Então, eu queria agradecer a Rafaela, agradecer a Fabiane e Cláudio também por estarem aqui com a gente. Papo muito legal, deu para ver bastante coisa.
Tenho certeza que vocês vão gostar muito, mas não é só gostar, é peteleco no positivo também. Isso é muito importante. Porque, e outra coisa, gostaram mesmo, né? Compartilha, manda para o teu amigo veterinário, manda para o teu amigo tutor, compartilha para saber como que é o mundo veterinário. Às vezes o tutor não sabe, né? Sim. Então não esquece de compartilhar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos. E a gente foi. Obrigado.